Boa noite! Eu vou trazer para vocês já as primeiras informações, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu vou ficar mais inteira aqui no que eu estiver falando para vocês. Em alguns momentos vou abrir para vocês fazerem perguntas, a gente vai tirando aqui também. Mas qual que é o objetivo desta aula de hoje? O objetivo dessa aula é não apenas mostrar para vocês como é que a ayahuasca funciona dentro do organismo de vocês, falando da parte neurocientífica, que é a minha especialidade, né? Mas também trazer o que a gente pode fazer para lidar com desconfortos e um tema muito importante, muito relevante, que já faz um bom tempo que eu venho, inclusive, estudando, que é a respeito de repertório dentro da ayahuasca. Eu não estou falando de música, tá? Estou falando de repertório interno. E aí a gente vai abrir esse assunto daqui a pouquinho. Tem um post meu lá no Instagram, um vídeo de Reels que eu fiz, que muita gente comentou, inclusive, e aí eu percebi o quanto isso era relevante para a gente trazer, né, como conteúdo. E acredito que vocês vão gostar bastante, porque é algo que eu não venho falando com tanta profundidade. Eu falei de uma forma mais superficial lá no Instagram, aqui eu vou trazer com mais detalhes para vocês. Acredito que seja um presente, um trunfo, né, porque isso mudou meu jogo na medicina, fora dela principalmente, porque a gente sempre tem que ter um propósito naquilo que a gente está indo fazer na ayahuasca, né. E acredito que também vai mudar para vocês. Eu só quero fazer um combinado aqui com vocês. Quem aplicar as coisas que eu disser, por favor, volte para contar. Volte para falar que você aplicou, que deu certo. A gente está validando muitas ferramentas, inclusive através dos nossos alunos. E isso é maravilhoso, porque já somos a maior egrégora de estudantes de ayahuasca dentro do aspecto científico, espiritual e comportamental do Brasil. Eu sou muito feliz e grata por esse portal. Mas quem sou eu para ensinar sobre a ayahuasca para você? Então vamos lá que eu vou me apresentar formalmente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sabrina Rafaeli, para quem me conhece também. Eu sou neurocientista, pesquisadora da ayahuasca já há 11 anos, trabalho na prática, caminho na prática com essa medicina. Quantas vezes eu escuto críticas de pessoas que veem meus vídeos, os meus anúncios, mas você é índia, quem é você para falar de ayahuasca? Eu sou alguém que foi curada pela medicina e se levantou para falar bem dela. Então eu me sinto digna hoje, depois de tanto caminhar, depois de tanto estudar, de passar conhecimento para as pessoas. E tudo aquilo que eu passo é aquilo que eu aplico, aquilo que eu vi resultado na prática. Então como é que foi a minha jornada, né? Do que a ayahuasca me resgatou? Porque eu acho que todo mundo aqui tem uma história com a medicina. Seja você paciente, guardião ou dirigente, em algum momento a ayahuasca ela fisgou seu coração com alguma coisa que ela fez para você. No meu caso, gente, vale a pena eu trazer um pouquinho dessa história, né? Eu sempre gostei muito de estudar e a minha vida inteira fui muito dedicada, desde a minha época de infância. Eu era CDF da sala, eu era pessoa que buscava conhecimento e informação, sempre fui autodidata também. Tenho imensa facilidade em pegar um livro e debulhar esse livro e pegar um vídeo e abrir aquele vídeo, enfim, extrair muito conteúdo mesmo. Então eu tenho uma mente que olha as entrelinhas, que consegue perceber aquilo que muitas pessoas não conseguem ver. Então eu sempre fui uma pessoa dedicada. E só que a questão é que eu tive uma infância muito turbulenta, né? Tinha um pai que agredia a minha mãe fisicamente. Eles se separaram quando eu ainda era muito nova, eu tinha 5 aninhos. E aí nessa fase eu sofri um abuso sexual muito violento. E aquilo me emudeceu por alguns anos, né? Então eu fiquei muito tempo sem falar com as pessoas. Eu fiquei muito tempo traumatizada com aquilo, ninguém sabia o que eu tinha. Mas eu fiquei muito tempo ali introspectiva. E todo mundo achava que era parte da minha personalidade e não era. Eu realmente tinha sofrido algo muito sério e eu não conseguia falar, não conseguia externalizar aquilo. Então quem diria que algum dia me tornaria comunicadora, não é mesmo? E aí eu passei por esse processo aos 12 anos, morando na casa da minha mãe e do meu padrasto. Eu tive uma briga feia com o meu padrasto, fui expulsa da casa do meu padrasto, ainda criança, sofri muito abandono, tanto por parte do pai quanto por parte da mãe. E tive alguns dias morando na rua mesmo. E até receber o acolhimento de uma pessoa que tinha uma pensão, né? E ela me chamou para essa pensão. E eu comecei a trabalhar para ela em troca da moradia, em troca do prato de comida, e assim eu fui acumulando traumas na minha vida. Eu cheguei num momento da minha vida, já quando mais velha, né? Conheci o meu marido por volta dos 17 anos, a gente começou a namorar e ele mudou a minha vida.
o meu marido, que eu sou muito grata por tê-lo conhecido, porque ele me resgatou de um abismo, mas muito profundo. Só que o fato de eu não ter olhado para essas coisas, de eu ter passado por cima igual um tratorzinho, sabe? Das coisas que me aconteciam, da distinção de filhos que eu tinha, né? Que meu pai tinha com relação a mim, a minha irmã mais velha, ele preferia ela e isso era muito escrachado. Eu sofria muito essas coisas, né? De rejeição. Eram muitas dores relacionadas a isso. Então eu estudava. Por que eu estudava tanto desde criança? Porque era o que eu tinha. Eu me lembro até hoje que os livros, eles eram os meus companheiros inseparáveis. Então eu estava sempre lendo alguma coisa, porque era a minha companhia. Ali eu me transportava na história e conseguia lidar com a minha solidão, conseguia lidar com esse abandono todo e com todas essas coisas. Só que isso bateu num dado momento da minha vida, né? E eu entrei numa depressão muito profunda quando eu já estava com meu marido, inclusive, assim. Eu tentei o suicídio 3 vezes, não fui bem sucedida. Só que eu já estava estudando na área da saúde, eu já sabia o que ia dar certo, né? Eu não vou contar para não dar ideia. Vai ter alguém deprimido aqui, Deus que me livre, né? Mas eu já sabia o que ia dar certo. Então eu programei o meu quarto suicídio, minha quarta tentativa de suicídio. E já estava tudo certo. Eu planejei durante mais de um mês aquilo. Eu sabia que ia dar certo. Inclusive já era mãe nessa época. Minha filhinha, ela ia fazer o quê? Acho que ia fazer um ano. Pela conta exata, tá com 12, ia fazer um ano. E nesse processo, eu trabalhava em uma empresa, né, de assessoria política. E nessa empresa, o meu chefe, ele me convidou para tomar um chá e não me disse que chá que era. Ele não me explicou o que era, né? E eu nunca tinha ouvido falar de ayahuasca. Era evangélica, bem preconceituosa mesmo nessa fase, inclusive, né? Não conseguia nem imaginar nada de umbanda. Para mim isso era tudo macumba, era tudo coisa do demônio. E aí ele me convidou para tomar esse chá. E era um sábado e eu falei, poxa, mas você sabe que sábado é o dia que eu fico com a minha família, não vou não, mas você tem que vir, se você não vier, você tá demitida. Aí eu pensei, poxa, tenho nada a perder, né? Vou me despedir dessa vida mesmo, já estava programada para me matar. E aí foi, né? Cheguei lá na empresa com uma roupinha social, com salto alto, todo mundo com mochilão de acampar, gente. Todo mundo. Aí eu olhei e falei, gente, onde é que vocês estão indo? O que eu não tô sabendo? E foi quando eles falaram, ninguém te contou? Eu falei, não tô sabendo de nada, né? Fica tranquila que você já vai saber. E aí nós entramos num carro, fomos para um lugar bem retirado, onde eu jamais imaginaria que existiria aquilo ali. Andamos uma trilha de uns 5 quilômetros e lá no final dessa trilha tinha uma oca indígena. Aí eu olhava para aquilo, eu preconceituosa pra caramba, olhei para aquilo e falei, meu Deus, que programa de índio. Foi o que eu pensei, gente, sem brincadeira. Falei, que programa de índio? O que eu tô fazendo aqui? É claro que eles levaram chinelo para eu descer a trilha, eles levaram cobertor, levaram troca de roupa, porque eu tava com aquela saia tipo lápis, com terninho. Ou seja, assim, totalmente despreparada para passar por um processo de ayahuasca. E só quando a gente chegou nessa oca, foi que ele veio conversar comigo e me explicou do que se tratava. Falou, o chá que eu falei para você se chama ayahuasca. E o que é isso? A ayahuasca é um chá que vai expandir sua consciência, vai fazer você dar um mergulho interno, vai curar os seus traumas e não sei o quê. E começou a falar para mim algumas coisas. E eu muito cética, cabeça de cientista, já tinha uma boa base de estudos, já era formada naquela época, eu olhei para ele e falei assim, cara, tu sabe que eu sou extremamente racional, que isso não vai funcionar comigo, isso nunca vai funcionar comigo. Aí ele falou assim para mim, só toma, se entrega e depois você me fala. Aí eu falei, tá, já tô aqui, só por isso eu vou tomar, porque eu já tô aqui, porque senão eu ia embora. Porque não era muito fácil de ir embora, eu fiquei, né? E aí, beleza, chegou o momento da cerimônia, era uma cerimônia mista, esse meu chefe, ele era xamã da sessão, só que ele tinha uma divisão com os índios, eles tinham doado essa terra para os índios. E os índios, em troca, cediam a medicina, o espaço para a gente consagrar ayahuasca, enfim, e tinha uma parte que eram eles que entravam tocando dentro da oca, né? Então era um trabalho misto ali. E aí, chegou o momento da consagração, tomei a primeira dose, falei, quero só ver. E adivinhe, não senti nada. Eu não senti nada com a primeira dose, gente. Aí fui até ele para consagrar a segunda. Ele aí sentiu a borracheira, porque ele tinha, né, raiz na UDV. Sentiu a borracheira, quem é da UDV fala assim, né, gente? Aí eu senti o quê?
borracheira. Eu falei, não sei o que é isso, mas eu não senti nada. E eu tava com o meu ego, minha arrogância lá em cima, né? Porque é totalmente descrente. Aí ele falou, agora você vai sentir. Ele me deu uma dose Cavalar. Eu não sei que medicina que era aquela, eu sei que ela chegava a ser cremosa, sabe? Tão grossa que ela era, fortíssima. Aí eu consagrei aquela medicina novamente. E no que eu consagrei aquela dose da medicina, gente, não deu 5 minutos, parece que juntou a segunda dose com a primeira, e eu comecei a me segurar no colchonete, eu via tudo rodando, e aí eu ouvi uma voz falando dentro de mim, e agora? Agora você acredita? Eu falei, tá, agora eu acredito que esse negócio funciona, mas e aí, o que isso vai fazer, né? Aí eu comecei a fazer perguntas, imagina, eu tinha acabado nessa época de fazer uma formação de coaching. O que coach mais faz? Pergunta. Falei, bom, agora eu sou coach, era master, aliás, né? Tinha feito o curso completo, fiz o master coaching, eu tava me sentindo coach. Aí eu falei, não, eu sou coach, eu vou fazer perguntas aqui para essa tal de ayahuasca. Aí beleza, aí comecei. Falei, então, você existe, você tá mexendo aqui com a minha cabeça, então bora lá, eu quero saber o que é alegria. Porque tá todo mundo falando para mim que eu tenho tudo para eu ser feliz, só eu que não vejo essa alegria. Eu falei para ela, só eu que não vejo, as pessoas falam para mim que eu tenho que ser grata, porque a minha vida é maravilhosa, isso e aquilo, mas eu não vejo, eu não sinto. Então me mostra o que é alegria. Eu quero sentir o que é alegria. E, gente, a ayahuasca, ela começou a me levar num tobogã amarelo, era amarelo esse tobogã, né? E eu lembro que eu desci, eu senti a melhor sensação da minha vida, impossível de descrever para vocês aqui. Eu sei que era um tobogã infinito e ele era amarelo e a sensação era amarela, era uma coisa de doido. E aí eu fiquei naquilo e eu falei, gente, que sensacional essa sensação. Aí comecei a perguntar, e amor, o que é amor? Né? E a gratidão? A gratidão junto com aquela alegria, tudo amarelo, né? E depois o amor, tudo cor-de-rosa. E eu fui sentindo isso e foi assim, sensacional. E no começo, assim, eu fui só me deparando com essas boas sensações, eu tava feliz da vida, tava bem, eu falei, nossa, é a primeira vez em anos que eu sinto alegria, a primeira vez em anos que eu sinto gratidão, que coisa mais linda, mais rica. Aí eu comecei a sentir, assim, muita fumaça dentro daquela oca, sabe, era palo santo, eu não estava acostumada com o cheiro de palo santo, eu detestava incenso, eu não gostava dele, pra mim, incenso tinha uma representação de macumba, que eu aprendi isso na igreja evangélica, né? Que tudo isso era coisa do demo. Então eu tava ali, comecei a sentir esses cheiros, eles foram conversando com as minhas crenças, eu abria os olhos e, gente, nessa época, aí vale a pena fazer um adendo que eu vou explicar daqui a pouquinho, só põe no mosaico uma informação, eu tomava remédio controlado. Nessa época, um antidepressivo chamado Brintelix, né? Já tinha passado por vários outros, tomava Brintelix e tomava 2 mg de alprazolam por dia. E eu estava sob efeito dessas medicações. Então, o meu corpo, ele não se movia. E eu já vou falar por que não se movia. Eu vou explicar na parte neurocientífica para vocês entenderem bem essa questão também. E eu comecei a sentir aqueles cheiros. Quando eu abria os olhos, eu via tudo distorcido. As pessoas pareciam que estavam velhas, né? Eu comecei a ver as pessoas como se elas estivessem com o rosto desintegrando. Era muito feio. Era como se todo mundo fosse monstro dentro daquele lugar, sabe? E aí eu fiquei muito assustada. Foi a segunda parte, assim, do meu processo. E eu comecei a ficar com medo e o cheiro começou a me dar muita náusea, muito enjoo. E aí eu falei assim, eu me via dentro da minha cabeça com um cajado. E eu batia esse cajado no chão e eu falava assim, eu mando na minha mente, quem manda aqui sou eu. Se é o cheiro que tá me enjoando, reprogramadora mental, pensa se eu não ia mexer com a minha cabeça. Eu falei, se é o cheiro que tá me enjoando, então a partir de agora eu não sinto mais cheiro. Aí eu bloqueei o cheiro. Eu realmente não senti mais o cheiro. Foi assustador o negócio, eu não senti o cheiro. Eu falei, nossa, graças a Deus, que maravilha. E aí continuei naquele processo assustador de ver as pessoas desfiguradas, aquela coisa estranha, mas tava lá, falei, não, tô aqui, tá tudo bem comigo, tô no controle da minha mente. Aí, gente, os indígenas, eles entraram dentro da oca, batendo no chão com os chocalhos, assim, e cantando, sabe? E no que eles entraram e começaram a cantar uma música ali, eu comecei a ter um processo sinestésico. Eu comecei a sentir gosto no som. Como é que pode isso, né? Coisa de doido. Aí eu sentia, um dos índios começou a cantar, e eu sentia um gosto amargo, um gosto estranho na voz dele. E aquilo tava assim, me dando uma náusea violentíssima.
E eu não queria vomitar, porque eu tinha um lance assim de odiar vomitar. Tinha trauma de vômito, não queria vomitar de jeito nenhum, não me abria para isso. E aí eu lembro de uma irmã que ela falava, você tem que soltar, se você tá sentindo náusea, solta. E eu falava, de jeito nenhum, não vou soltar nada. Não, eu tô no controle e eu parado, não conseguia mover um dedo. Dali a pouco eu comecei a sentir esse gosto ruim na boca, aí eu vomitei, aonde? Tudo em cima de mim, porque eu não conseguia me movimentar, não conseguia levantar. Não tinha baldinho, não tinha saquinho, a orientação era que a gente se levantasse, saísse da oca e fosse fazer isso na natureza. Eu não tinha força para mover nenhum dedo, imagina, quanto mais sair da oca para ir vomitar na natureza. Eu vomitei tudo em cima de mim, ficou um desastre. E aí eu entrei numa peia, gente, aí eu comecei a sentir, comecei a ter uma experiência realmente de morte ali, né? E aí a ayahuasca, ela falava assim pra mim, você não quer morrer? Então você vai morrer, desse jeito, você vai morrer. E eu entrei em desespero interno, porque meu corpo estava paralisado, e eu comecei a ver a morte, eu sentia que eu já não estava mais ali, que eu já não estava mais viva, e eu entrei em desespero. Aí eu comecei a ver as consequências daquilo, né? Eu comecei a sentir. E foi aquele momento, assim, até dá vontade de chorar, porque esse foi o meu maior resgate na ayahuasca, e eu nunca vou esquecer disso, né? Quanto eu sou grata pela medicina ter salvado a minha vida, né? E, gente, eu não sei descrever aquele sentimento, mas eu me agarrei à vida com tanta força, e eu falei, não, eu não quero morrer, eu só quero que a dor pare. E foi quando eu me conscientizei, né, o quanto realmente a minha vida era perfeita. E eu não conseguia enxergar. E aí eu consegui, com muito sacrifício, sair da oca, porque eu estava sufocada com tudo aquilo que estava acontecendo lá dentro, com os sons, com as pessoas e vendo as imagens distorcidas. Aí a hora que eu fui para perto do fogo, tinha uma irmã que ela estava junto comigo, ali me amparando, que foi meu anjinho da guarda. Sempre tem um, né, gente? Precisa ter. E a gente está nesse trabalho no Guardiões para sermos anjos, né? Anjos da guarda para quem estiver ali consagrando. E ela me salvou, né? Eu lembro que eu tinha um ímpeto de subir aquela trilha de madrugada sozinha. Eu queria ir embora. Eu falava, eu preciso sair daqui, esse negócio do demônio. Comecei a ficar com muito medo. E eu queria sair correndo daquele lugar, porque a sensação, ela era aterradora, sabe? Aterradora. E aquilo foi passando. E chegou um momento que ela veio com um pouquinho de melancia, irmã, você tem que comer um pouquinho e tal, e eu não conseguia fazer o movimento da mastigação, não conseguia colocar na boca. Por que que eu passei mal ao ponto de não conseguir me mover? Por causa dos remédios controlados que eu tomava. Eu estava em síndrome serotoninérgica durante esse processo de ayahuasca, só que eu não sabia disso. Eu poderia ter morrido, né? Não morri porque Deus não quis, tinha um propósito na minha vida. Mas fato é, gente, que eu saí dessa consagração e aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou a minha vida. Durante a semana que se seguiu, quando eu fechava os meus olhos, eu via os flashes de luz que eu tinha acessado ali. Eu via mandalas, eu sonhava com as mandalas. Eu tinha diversos acessos, assim, do que havia acontecido na cerimônia. Durante aquela semana inteira, eu fiquei tendo esses acessos, sabe? E o que foi mais interessante é que em nenhum momento durante essa semana que se seguiu eu senti palpitação, que eu tinha muita palpitação, muita angústia. Eu sentia muita angústia o tempo todo, sabe? O tempo todo, e nunca passava. Eu não tive dificuldade para dormir, não tive dificuldade para acordar, que era uma das coisas que eu carregava. Eu estava 15 anos fazendo psicoterapia já, e nada me ajudava, né? Eu já tinha feito barras de Axis, já tinha feito Theta Healing, eu já tinha feito constelação familiar, eu já tinha feito tudo que vocês podem imaginar. Tomava os remédios e eu me sentia, sabe, uma pessoa errante no mundo, não sabia por que eu estava ali. E ali eu comecei a dormir com facilidade, não tinha pesadelos, eu acordava bem disposta, o que geralmente não acontecia. Muitas vezes eu ficava demorando para levantar da cama na minha depressão. Eu não queria enfrentar o meu dia, não queria trabalhar, não queria fazer as coisas, então eu ficava mais tempo do que eu precisava na cama, sempre saía atrasada para fazer as coisas, porque eu não queria enfrentar o meu dia. Então eu passava muito tempo na cama, respirando fundo para poder levantar, né? Comia que nem uma draga, né? Comia muito, eu devorava as minhas emoções, né? Tinha engordado muito, estava muito acima do meu peso por causa dessas questões todas, então a minha autoestima, ela estava lá embaixo, eu não me reconhecia na frente do espelho. Era uma coisa assim, que tinha perdido meu guarda-roupa inteiro, não conseguia me sentir alegre com nada que eu fazia. E naquela semana, pela primeira vez, assim, eu não tive nenhuma compulsão alimentar.
Eu consegui comer sem estar compulsiva, sabe? Eu consegui dormir, eu consegui acordar e eu consegui fazer o que eu tinha que fazer sem aquele peso, sem palpitação, sem angústia. Então, isso tudo que foi acontecendo me deixou bastante encasquetada. Eu fui conversar com a pessoa que me apresentou e falei, olha, falei o que estava acontecendo, o que eu tinha vivido, como foi o meu processo e como eu tinha me sentido melhor durante aquela semana. E foi quando eu pedi uma amostrinha de ayahuasca para eu mesma pesquisar. Eu queria levar ela para laboratório, eu queria ver se era droga, se não era, porque isso passou pela minha cabeça. Falei, será que é droga? Eu fiquei com receio, né? E aí eu comecei a pesquisar na internet, achei coisas horríveis falando sobre ser coisa do capeta e etc. E aí a minha crença religiosa, confesso para vocês que ela ficou por muito tempo assim. E aos pouquinhos eu fui me libertando, eu fui lendo os artigos científicos, eu falei assim, eu não vou mais procurar no Google tradicional, eu vou buscar no Google acadêmico. Eu quero artigo científico, eu quero saber quais benefícios comprovados na ciência a ayahuasca tem. Então eu fui buscar dentro da ciência e comecei a falar com alguns professores, amigos que eram médicos, né? Fui voluntária em pesquisa, levei outros amigos também e a gente começou a aprofundar nisso. E aí eu mergulhei. Cada 15 dias tinha consagração, eu ia com um caderninho na mão, no começo não conseguia pegar para anotar, porque ficava sem os movimentos, aí eu descobri que não podia o remédio controlado. Quando eu descobri que não podia o remédio controlado, eu peguei a caixa e joguei fora. Eu falei, eu não preciso mais disso, só que eu parei de uma vez, eu não recomendo que ninguém faça isso, mas eu parei de uma vez. E no que eu parei de uma vez, gente, o meu movimento corporal, ele voltou. Então, o que acontece quando você toma um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou então qualquer remédio que inibe a monoaminoxidase? Você acaba ficando com uma disposição de serotonina maior, muito maior do que aquela que você precisa. E a serotonina, ela te traz um bem-estar, ela te traz um relaxamento, né? Essa é a função. E aí, quando você tem isso em excesso, o teu corpo, ele acaba ficando muito, muito relaxado demais. E se relaxar muito, muito, você pode ter uma parada cardíaca e morrer. Eu tive muita sorte, na verdade, de não ter entrado em parada cardíaca, mas eu sentia os meus batimentos cardíacos perigosamente baixos. Eu sentia, gente, realmente ficava assim. Quem estava comigo, me acompanhando no processo, relata que eu ficava branca igual um papel, gelada, do começo ao fim parecia uma pedrinha de gelo, eu inteira, parecia que eu tinha já desencarnado. E a sensação era essa mesmo, de não sentir o meu corpo. Então, assim, eu saía do corpo. Aí tem explicação científica para isso também. Mas a questão do remédio controlado interagindo com a ayahuasca me trazia esse sentimento, essa sensação. E isso era muito perigoso. E aí, pesquisando, eu comecei depois a querer visitar outros lugares. Aí fui no xamanismo, fui no Santo Daime, na Barquinha, no DV. Já são 11 anos de caminhada, né, gente? Ao longo desses anos eu fui em tanta casa de ayahuasca. E o que eu gosto de dizer para as pessoas, assim, eu me curei de muita coisa, eu acolhi muita coisa, realmente tive processos incríveis ao longo desses anos, fui lapidando muita coisa, mas também tinha algumas coisas que eram ruins e que se repetiam nesses lugares. E que vale a pena a gente citar, e aí a gente vai entrar naquilo que eu quero trazer para vocês hoje, que foram as minhas descobertas ao longo de todos esses anos, inclusive ministrando aqui o Guardiões da Ayahuasca com todos os alunos que sempre trazem os seus relatos, sempre trazem o seu feedback sobre aquilo que a gente ensina, né? O que eu via de errado? Eu vou falar o que eu via de errado, porque o que tem de certo, né? Que continue certo. É só contribuição, é só rauche, é só arroz, só luz. E nisso a gente não mexe. Mas aquilo que pode ser melhorado é para onde a gente tem que olhar, né? E o que eu percebia, mesmo entre pajés, gente? Eu via muita gente entrando em processo de surto e os dirigentes da casa, seja egrégora urbana ou seja indígena, sempre dizendo que era parte do processo. E falando assim, tá tudo certo, a gente não deve interferir no processo do paciente. E eu escutei isso muitas vezes. Eu fui guardiã de 5 casas. Teve um momento que eu era guardiã de 2 casas ao mesmo tempo, antes de abrir a chave mestra. E aí, quando eu já tinha o conhecimento a respeito, né, do que estava acontecendo de errado, e estava estudando, já estava mergulhando nessa parte de pesquisa, eu comecei a buscar saídas dentro, né, da parte terapêutica do que eu sabia que já funcionaria numa crise comum, sabe, fora da ayahuasca. E eu sabia técnicas, eu conhecia técnicas que fora da ayahuasca funcionariam e eu me perguntava, será que isso na ayahuasca ajuda a pessoa? Será que salva?
E aí eu cheguei a sugerir nas casas que eu servia como guardiã e ninguém aceitava, ninguém me dava espaço para testar o que eu sabia. E eu comecei a ficar, sabe, incomodada com isso. Porque depois, a gente que estava no grupo da cerimônia, a gente ficava sabendo dos BOs que aconteciam. A pessoa entrava num processo de surto e ela vinha, ou o familiar vinha com relato no grupo, a pessoa está a semana inteira sem dormir, a pessoa não está conseguindo comer, a pessoa está com problema de fala, a pessoa está com problema sei lá das quantas. Poxa, eu conhecia a teoria a respeito disso, eu sabia como uma pessoa pós-surto fica. A questão é que até então todo mundo achava que só poderia surtar uma pessoa que tivesse um processo de psicose, de esquizofrenia ou borderline ou bipolaridade, alguma coisa assim, né? Toda ficha de anamnese de ayahuasca vai conter esse tipo de restrição de quem tem esses problemas, né? Por quê? Porque o maior medo que todo mundo tem é sobre surto psicótico. Mas o que eu quero trazer para vocês? Gente, o forte impacto emocional causado por um processo de catarse na ayahuasca, ele já é em si suficiente para abrir um surto psicótico na força. Aí você fala, lascou-se, Sabrina, então todo mundo pode surtar? Sim, todo mundo pode surtar. Se for demais, se for medicina demais, se a música for pesada demais, a pessoa ela pode sim surtar, sem ter tendência nenhuma a surto. E aí, o que você pode fazer num caso como esse? Você tem que conhecer técnica terapêutica para interromper o surto no momento em que ele acontece. E se você não fizer isso, o que acontece? Se você não fizer isso, a pessoa pode ficar abobada, com problemas de fala, com problemas motores. Isso é muito sério. Isso pode levar semanas, meses a anos para se resolver. Vocês estão entendendo a gravidade do problema que é um surto psicótico na ayahuasca? Se eu falar a palavra surto psicótico ali no Instagram, minha conta cai na hora. Agora eu tô tendo que camuflar todos os termos, porque eu já perdi uma conta lá com 18 mil seguidores e essa que a gente tá no ar agora, ela já caiu 2 vezes, né? Já sigam aqui o YouTube, porque o Instagram toda hora derruba a gente falando de coisa científica, então aproveite e já segue aqui. Então, queridos, a gente precisa interromper aquele processo e tem uma série de técnicas que vocês podem usar. Algumas eu vou trazer para vocês aqui, tá? É muito importante vocês saberem disso porque isso salva vidas. É como se, eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem, é como uma pessoa que está em processo de afogamento. Quanto mais tempo sem oxigênio no cérebro a pessoa fica, maior é o dano que ela vai ter. Maior é o dano. Então, quanto antes você conseguir solucionar, melhor. Outra coisa que muita gente não sabe reconhecer, eu atendo muitas pessoas com histórico, né, com síndrome de estresse pós-traumático por causa de trabalhos de ayahuasca mal organizados, enfim, coisas assim que saem um pouquinho da casinha, então eu atendo as pessoas que passaram por surto, atendo em emergência, então direto o pessoal vem do Instagram e eu faço esses atendimentos aqui. Tem muita gente que tem crise hipoglicêmica, e é tão fácil de perceber o que é a síndrome hipoglicêmica, gente. A crise é tão fácil de perceber, de identificar, e aí as pessoas não reconhecem e elas querem curar com oração, muitas vezes, e aí a pessoa também acaba tendo problema de sequela, né? Que mais? Que a gente também sempre fala a questão da pressão. De alguns trabalhos para cá, eu comecei a ficar atenta sobre essa questão da pressão. Antes eu não fazia isso, agora eu comecei a medir a pressão de todo mundo antes de servir a ayahuasca. E foi muito interessante que o dia que eu comecei a fazer isso, uma irmã, ela estava com a pressão lá nas alturas. A pressão dela passava de 17 por alguma coisa, eu nem lembro quanto, mas ela passava de 17, perigosíssima. E eu tive que deixar de servir a ayahuasca para ela porque a pressão dela estava muito alta. Então assim, a pessoa pode entrar em parada. A pessoa pode ter uma AVC na força da ayahuasca, só porque você não mediu a pressão dela. Então, uma frase que eu gosto de trazer é: o sagrado, ele se consolida quando o céu e terra estão unidos. A gente precisa pensar no espiritual e a gente precisa pensar na Matrix. Agora, por que essas coisas elas acontecem dentro do contexto de ayahuasca? Agora vamos falar um pouquinho de neurociência, para a gente dividir essa aula, e depois o que a gente pode fazer. E depois eu quero falar de repertório, só para a gente passar por essa parte da saúde, da segurança, que é o principal pilar do Guardiões da Ayahuasca, o que sustenta o nosso trabalho é a parte de segurança, é a parte mais importante, porque eu falo sempre que o paciente, ele precisa sair melhor do que ele entrou, e não só o paciente, mas o guardião e o dirigente também, porque eu também já vi guardião cair, já vi 2 dirigentes de uma casa caírem,
Eu já vi isso acontecer, gente. Caíram com a própria playlist. Olha o poder de uma playlist também. Música é um negócio que também tem que pensar. Mas quando você consagra a ayahuasca, a gente sempre tem que pensar o seguinte: a medicina, ela é espiritual. Nós tivemos a oportunidade de testar a ayahuasca em ambiente espiritual e ambiente científico. E a gente percebeu uma diferença muito grande nos processos. Mas muito grande, assim, não acontecia 1/10 do que acontecia num processo espiritual. Ela é um espírito vivo. E a gente não pode dissociar a ayahuasca da espiritualidade, tá? Não pode. Mas a gente precisa trabalhar em conjunto, em parceria com ela. Porque ela não vai parar na boca do seu paciente, se você é dirigente aqui sozinha. Você que é o consulente, o paciente, precisa fazer um movimento também voluntário de consagrar a medicina. Portanto, ela trabalha em parceria com quem serve e com quem consagra. Então, a gente precisa estar atento a alguns detalhes, tá? Quando você consagra a medicina, o primeiro sistema que se ativa, falando de neurociência agora, é o seu sistema nervoso autônomo. Não é o sistema nervoso central. Primeiro é o sistema nervoso autônomo. Você tem o sistema nervoso central e o autônomo. E qual que é a função de cada um? O sistema nervoso central, ele vai cuidar da sua consciência, da sua racionalidade, o seu ego, tá ali. Já o seu sistema nervoso autônomo, ele cuida daquilo que é automático, como por exemplo, o seu batimento cardíaco, a sua respiração, a sua digestão. Essas coisas são autônomas, ou seja, elas precisam continuar funcionando mesmo que você não pense nelas. O primeiro sistema que se ativa quando você consagra a ayahuasca é o sistema nervoso autônomo. Agora a gente tem uma ramificação. Nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá? E aqui uma pausa para vocês entenderem. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, que aí ninguém nunca mais esquece. Como que é uma pessoa simpática, gente? É uma pessoa que se move mais? É uma pessoa mais animadinha? Sim ou não? É, né? Vamos colocar aqui uma pessoa simpática, uma pessoa em movimento. Ela é simpática. Agora, você imagina uma pessoa ranzinza chegando e falando assim, parasimpático. Agora vem a analogia, para vocês nunca mais esquecerem. O sistema simpático, ele é aquele que acelera o teu coração. Assim que você consagra, a primeira coisa que acontece é o seu coração dar aquela acelerada. Momentaneamente, tá, gente? Momentaneamente. Porque o teu corpo, ele tá reconhecendo que tem algo diferente ali, tem um movimento estranho acontecendo. A monoaminoxidase está tomando chega para lá, para que a dimetiltriptamina possa passar. Então, nesse momento, o teu sistema nervoso autônomo simpático, ele entra em ação. Você pode sentir suadeira, você pode começar a bocejar, você pode começar a ter algumas reações que vão te levar ali para sentir a força. Então, é um sentimento de luta e fuga. O teu corpo, ele está tentando entender o que é que está acontecendo, né? Depois, aquilo vai se harmonizando dentro de você e aí é ativado o teu sistema nervoso parasimpático, que vai trazer para você uma quietude. É quando você já começa a se adaptar àquela respiração, é quando você começa a sentir os processos no teu corpo, né? Aí ele começa a reagir aos processos. E uma das coisas que a gente tem, o maior nervo, inclusive, do nosso corpo todinho, tá no seu sistema nervoso parasimpático, que é o nervo vago, que pega do tronco cerebral, passa pelo pescoço, passa pelo pulmão, passa pelo estômago, vai até o intestino, gente, o maior nervo do corpo humano. E ele fica hiperativado quando você consagra a ayahuasca. E o que isso significa? Ele vai trazer mais percepções sensoriais. Aqui, por causa do nervo vago, você sente mais náusea. É ali que você sente com mais intensidade todos os estímulos sensoriais, como a audição, como o tato, o paladar, o cheiro, o gosto, tudo vai ficar mais forte nesse momento por causa da ativação do nervo vago. E aqui, por conta disso, você pode sentir muita náusea, tá? Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Quanto mais náusea você tem, mais ativado está o seu nervo vago. Felizmente, tem formas da gente conseguir deixar ele um pouquinho mais em equilíbrio, onde a gente traz as técnicas terapêuticas que eu vou trazer para vocês aqui no quesito limpezas, tá? Que é muito importante da gente trazer. Quando você consagra a ayahuasca, você também, depois de passar por esse processo físico, né? Aí sim ela chega no sistema nervoso central. Ela vai para o sistema nervoso central. Porque aí a gente tem
expansão de consciência, tá certo? Aí aqui a gente já vai ter o sistema límbico, é onde ela pesca memórias, é onde ela consegue te recordar de coisas e trazer para a superfície para que você consiga trabalhar, tá certo? É onde existe o que a gente chama de dissolução do ego. O que é a dissolução do ego? A tua consciência, ela vai trazer tantas coisas do sistema límbico, sentir, né? Você tá com todo o teu sistema nervoso autônomo ali ativado, muito ativado. Então, a parte do sistema límbico fica hiperativada. A parte racional precisa se calar um pouquinho para que você consiga perceber o que está acontecendo. E quem está no início da consagração costuma ter muito processo metafórico. Por isso que você vê ponto de luz, por isso que você vê mandala. Porque aqui você tem o teu lobo occipital extremamente ativado, que é o da visão, interna mesmo. Como você tem uma hiperativação do lobo occipital, o que ele vai tratar? Visão, então você vai ter visões. Ah, Sá, mas depois de um tempo eu não tenho mais tanta miração. Você já vai entender por que também. E o lobo parietal, responsável pela dimensão espacial, ele fica hiperativado dependendo da quantidade de ayahuasca que você toma. Se você consagra muito, você tem uma tendência forte a sair do corpo, a não sentir o seu corpo. Quem já teve experiência aqui que não sentiu o corpo? Isso é por causa do teu lobo parietal. Vocês estão entendendo como é que tudo tem explicação científica, como é importante que vocês entendam essa questão toda? Agora, quem é que vai fazer com que você consiga administrar as informações que estão indo para o teu sistema nervoso central? Gente, eu falei para vocês, e essa informação é muito importante, quem tiver com caderninho anota. Para que o teu sistema nervoso central consiga compreender, porque ele é do racional, lembra? Ele é o maestro de tudo. Para ele conseguir compreender o que está acontecendo no seu processo, é muito importante que você harmonize o seu nervo vago, o seu sistema nervoso autônomo. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com técnica e também com alimentação e com um bom preparo. Se você não faz a dieta, tem gente que fala assim, ah, mas eu não faço a dieta e eu sinto a força do mesmo jeito. Você vai sentir a força, não é que você não vai sentir, pode ser que você demore mais para entrar, mas você vai sentir a força. Mas como é que vai ser essa força? Ela vai sobrecarregar o teu sistema gastrointestinal. Você vai sentir muitos gases, né? Você vai sentir aquelas dores que são desconfortáveis no teu estômago. Quem já sentiu uma dor assim aguda na boca do estômago enquanto está na força da ayahuasca? Isso tem a ver com o preparo alimentar. Então, se você não usa nenhum tipo de entorpecente, se você corta o álcool, se você corta a carne vermelha, que tem uma tendência muito forte a fermentar no teu estômago e a trazer mais produção de gases, se você consegue ficar sem certos alimentos, hoje eu tô falando para os meus consulentes, gente, tirarem até o açúcar e o glúten. Antes eu não pedia, aí eu comecei a estudar mais sobre isso e eu vi que o açúcar e o glúten também são prejudiciais para quem consagra a ayahuasca. Por que é tão prejudicial? Porque são alimentos inflamatórios. E se eles são inflamatórios, eles acabam inibindo um pouco a ação da dimetiltriptamina e a clareza do teu processo acaba não vindo por uma questão física. Então, se o teu corpo físico ele não estiver em alinhamento, o teu processo não vai ser igual seria. Você pode sentir a força, mas como seria se você tivesse com o corpo limpo? Então, o primeiro passo que a gente tem sempre é cuidar do nosso preparo alimentar. Eu corto glúten, eu corto açúcar, bebida alcoólica, tudo que é industrializado. O pessoal fala assim, café, gente, o certo seria cortar também. Eu sou uma pessoa que se ficar sem café, fico com enxaqueca, então eu não corto, mas eu tomo bem pouquinho. Eu tomo só aquela xícarazinha ali no dia da cerimônia, na véspera e tal, e não tomo mais. Por quê? Porque também é prejudicial para quem está na força da ayahuasca. Chocolate, não se come chocolate. Aí tem gente que leva o cacau sagrado, só que o cacau sagrado, ele acelera o coração. E quando você consagra a medicina, assim que você consagra a medicina, o que ela vai ativar? Ela vai ativar o teu sistema parasimpático, que justamente acelera o teu coração. E se você consagrou cacau antes, você vai ter uma taquicardia muito desconfortável. Pode ser que você supere, mas se você tiver uma tendência à pressão alta, isso pode ser até perigoso.
Então, são questões relacionadas à saúde que a gente precisa compreender. Agora, como é que a gente harmoniza o nervo vago? Eu sempre passo para todo mundo 2 exercícios que são muito legais, né? A gente tem aqui na base da nuca, se você pegar aqui atrás da tua cabeça, você vai sentir uma cavidadezinha, que é o ponto Feng Fu. Esse ponto Feng Fu tem um exercício, inclusive, tradicional da medicina chinesa, que é feito com um cubinho de gelo. Aí muita gente fala, mas eu consagro no meio do mato, lá não tem geladeira, não tem onde eu achar um cubinho de gelo. Tudo bem, não tem problema, mas se você não tiver o gelo, a massagenzinha nessa região já vai te ajudar. Aqui atrás da orelha também, ó, essa região, quando você faz movimentos circulares para trás, isso aqui ajuda muito, gente, com náusea. Ajuda muito com enjoo. E eu gosto muito de fazer massagem nessa região e pegar toda a região facial para aplicação de sananga. Aqui na chave mestra, quem já veio, já passou por uma aplicação de sananga comigo, sabe que eu ancoro a sananga sempre fazendo massagem facial. E isso faz uma diferença muito grande, porque a sananga ela é desconfortável. Mas quando você ativa o terceiro olho, quando você faz massagenzinhas aqui na parte de cima da sobrancelha, pega aqui, toda a região facial pego também na cabeça, né? Aqui nessa região que é exclusiva do nervo vago, isso aqui é mágica. E se a pessoa estiver num processo muito forte de náusea e até de limpeza mesmo, uma aplicação de sananga, ativando esses pontos faciais, salva. A pessoa ela se livra desse mal-estar somente nessa aplicação de sananga nessa harmonização aqui do nervo vago. Então olha que bacana, essa é uma técnica que vocês já podem aplicar na próxima consagração de vocês. Fica aqui a grande dica para vocês fazerem. Agora, quando a gente já está no sistema nervoso central, a gente já está processando as informações e tem excesso de pensamentos, tem muita informação aqui, e aí não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti, e como eu tenho uma mente bastante racional, na verdade eu sinto isso direto, gente, eu tenho sempre que me salvar com essa questão, compartilhando aqui. E ficar de pé servindo, tendo esses processão, né, porque eu sou aquela dirigente que mergulha. Eu não tomo microdose, não, eu embarco, né? Aí o pessoal fala, tu é doida, Sabrina? Eu falo, mas, cara, se eu sou comandante do navio, como é que eu vou ficar do lado de fora do navio, né? Então, ou eu embarco junto com todo mundo, não tem graça, eu vou ficar ali, sabe, vendo todo mundo no processo e eu só de cima olhando. Então, não, né? Eu consagro. E aí eu tô lá conduzindo e às vezes a força, ela vem trincando. E isso é normal, então eu já tenho as técnicas para eu poder centrar a minha energia para me manter focada no trabalho, firme, para ajudar as pessoas no processo delas e também conseguir administrar o meu, porque são as duas coisas ao mesmo tempo, esse é o desafio. Então sempre, gente, que eu tô ali, tem duas coisas que eu elegi como as melhores ferramentas para se utilizar quando você tá com excesso de pensamento, quando você tá tendo miração de olho aberto e às vezes tá difícil de continuar, porque às vezes vem aquela coisa que você sente o teu corpo todo formigando, eu sinto muito esse formigamento no rosto, né? E realmente isso pega em mim, então eu uso muito tapping. Quem conhece o tapping? Gente, eu tiro quase todo mundo de surto com o tapping. Quase todo mundo eu arranco do surto com decreto e tapping. Só nessa região aqui já salva, mas eu gosto de fazer todos os pontos. Quem conhece todos os pontos, vocês podem fazer a técnica Hertz da Elaine Orives, mas o EFT ele não se prende aos decretos que a Elaine Orives faz, mas eu gosto do decreto da Elaine Orives. E por quê? Porque aquilo é uma junção de Theta Healing, de EFT, de Ho'oponopono, tem tudo junto numa única técnica, e é muito forte aquela técnica dela. Então, se vocês não fizeram técnica Hertz ainda na força da Ayahuasca, experimentem, de verdade. Posso até colocar no grupo para vocês, né? Ela ensina completo, começa aqui, essa regiãozinha aqui, às vezes eu só faço ela, para poder limpar sentimentos negativos. Então eu fico lá, fonte criadora, criador de tudo que é, divino criador, limpa em mim. Excesso de pensamentos, limpa em mim, angústia que sinto, tristeza que sinto, medo que sinto, tem força que você tá com medo. Aí eu começo, aí eu junto um pouquinho de Axis aqui que a Elaine não coloca, mas eu coloco. Eu falo, tudo que isso é, vezes um deusilhão, está cancelado, 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 comando, transforma, transmuta aqui e agora. Aí eu faço. Em seguida, eu faço 3 vezes cancelando aquilo que eu quero cancelar e depois eu faço 3 vezes o decreto do eu sou. Aí vem fonte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, programa em mim a divina consciência, eu sou. Aí eu começo, eu sou calma, eu sou paz,
eu sou tranquilidade, eu sou alegria, e eu faço isso na força da ayahuasca. Eu já peguei pacientes de surto, que eu peguei a pessoa não conseguia se mover, a pessoa estava com o corpo todo molinho, quando a pessoa não consegue se mexer, eu pego a mão da pessoa, vou no pé do ouvido dela e começo, fonte criadora, criador de tudo que é, limpa na pessoa tal coisa, e eu começo a fazer o decreto. Gente, vocês vão ver a pessoa melhorando na frente de vocês. Isso é uma técnica. E claro, você pode usar intervenções com hipnose, com a PNL, eu uso muito. Dentro do Guardiões a gente tem explicações completas de como você pode trazer isso também. Para quem é aluno, né, e não lembra da aula, reveja na parte que eu falo de hipnose e PNL, porque você salva vidas fazendo isso. O Guardiões, ele traz também dissociações energéticas através dos 4 elementos da natureza. Dá para usar a terra, dá para usar a água, dá para usar o fogo. Eu vou trazer uma que é SOS total, tá? SOS, quando a pessoa ela tá em desespero, porque acontece. Lavar a cabeça da pessoa. Por isso que é bom ter uma cadeirinha de praia que reclina, ter uma bacia. Você pega uma água bem geladinha e você joga a água. Eu sempre levo shampoo, sempre levo condicionador, eu sempre levo toalha. Gente, eu levo tudo isso nos meus processos, porque se eu precisar de um SOS no elemento água, eu vou lavar a cabeça da pessoa inteira. Aí você fala, que loucura, tira a pessoa do processo, não é nem só do surto, tira a pessoa da força da ayahuasca, praticamente na hora. Por quê? Tem gente que não aceita outra medicina para descer da força. O rapé, ele é muito eficiente com isso, mas tem gente que não se dá com o rapé. A pessoa não tem afinidade com a medicina do rapé, e aí o que você vai fazer para tirar ela daquele processão? Então o elemento água, ele ajuda, mas tem várias outras coisas que a gente pode fazer. Aqui eu estou citando algumas das técnicas, que são as que mais funcionam. Outra, gente, que eu vou passar, e aí o restante eu vou depois divulgar lá no Guardiões, para quem não é aluno poder chegar, poder ver, poder conhecer um pouquinho mais. Outra técnica, breathwork. Vocês já sabem que a respiração, ela é um dos elementos mais importantes numa cerimônia de ayahuasca. Mas existem 2 tipos de respiração do breathwork que são específicas, assim, estilos específicos para cada caso. Então, por exemplo, tem a respiração que vai te acalmar no processo, que vai centrar a sua energia, que é aquela respiração que você traz uma contagem para inspirar, aí você pausa dentro daquela contagem. Tem gente que faz o tempo 4, 4, 8, tem gente que faz o tempo, eu gosto do 7, 7, 7, eu gosto do número 7. Então, inspira em 7 segundos, segura por 7 segundos e solta em 7 segundos. E faz isso durante 5 minutos, 10 minutos e você volta para o eixo. Essa é uma respiração em que sobe a barriga e não o peito. É a respiração diafragmática. Ela ajuda você a centrar a tua energia, orientar o teu processo. Só que tem uma respiração que a gente faz que é uma respiração de peito, que é uma hiperventilação, que a gente faz de forma mais acelerada, né? Geralmente só pela boca, diferente da outra respiração que você faz nariz, boca e sobe a barriga. Essa você faz somente com a boca, sobe o peito e ela é rápida. Então aquela respiração tipo de cachorrinho mesmo, mulher em trabalho de parto. Isso aqui é para quê, gente? Essa respiração é mais ou menos a seguinte situação. Eu tô como dirigente no trabalho, eu preciso ficar de pé e eu tô tendo miração de olho aberto, preciso reduzir esse processo. Por que que eu faço essa hiperventilação? Porque quando eu faço essa hiperventilação, eu consigo dissipar o excesso de energia que está dentro do meu corpo. E isso faz com que aquela miração ela reduza um pouco e eu consiga voltar para o meu eixo. Então eu faço alguns ciclos, 2, 3 minutos, o corpo formiga um pouco, depois você pausa, aí depois faz de novo e aí você vai sentindo as coisas abaixarem. Eu amo breathwork dentro do processo de ayahuasca. Eu amo. Ele salva, e eu tô falando aqui de técnicas mais simples, mas tem muita técnica de breathwork, tem um monte, né? E a gente traz bastante coisa sobre isso também dentro do Guardiões, né? Então só pra gente trazer essa parte, hipoglicemia, não posso deixar de falar, hipoglicemia, como é que você identifica uma pessoa em síndrome, ali, em processo hipoglicêmico? Queridos, a hipoglicemia, ela traz alguns sintomas muito parecidos com pessoas que estão ali precisando dissipar energia simplesmente, porque a pessoa ela pode entrar em tremedeira, você vai ver o corpo inteiro dela fibrilando, coisas assim. Mas tem uma característica que diferencia a hipoglicemia de um processo natural de força, tá? Da pessoa estar dissipando energia. A visão turva.
A pessoa em processo hipoglicêmico avançado, inclusive, ela sente o corpo dela fraco, ela tem movimentos involuntários, né, de tremedeira. A pessoa que está transmutando energia, ela voluntariamente faz isso aqui com a mão, ela começa a balançar as pernas, mas a pessoa, quando ela tem movimentos que você notoriamente vê involuntário, a pessoa está com o abdômen tremelicando, ela está com regiões que não são muito fáceis de forma isolada de você tremelicar. Vocês entendem isso? Tem essa diferença? Então ela tem movimentos involuntários e ela sente o corpo dela extremamente fraco, tem dificuldade em caminhar, tem dificuldade em expressar o que ela está sentindo e visão turva. Isso é diferente de surto, tá? A pessoa tem essa visão turva, então a visão turva, ela já é um SOS, porque ali já pode ter sequela. Então a gente sempre tem no instituto, sempre tem um potinho de mel que a gente leva. O mel ele é ótimo, algumas frutas mais adocicadas, mas quando a pessoa está em processo hipoglicêmico, ela precisa de uma carga um pouquinho maior de açúcar no sangue. Por isso que o mel ele é tão bom. O que não é nada saudável, mas também ajuda é a Coca-Cola. Coca-Cola, 2 goles ali, você tem uma quantidade enorme de açúcar, já recupera, levanta defunto. Então também é uma coisa que a gente costuma trazer, tá? Então, essas coisas vocês precisam estar preparados. Tem um aparelhinho de pressão, às vezes alguém vai precisar ficar com as perninhas levantadas. Às vezes precisa de uma massagem nas pernas de quem está com uma pressão baixa, por exemplo. Coisas assim, né? Pessoa que tem diabetes, nunca teve hipoglicemia. Para o caso diabético já é diferente, às vezes tem que tomar cuidado, não pode parar nesse caso de tomar os remédios para diabetes, né? De tomar insulina para quem faz aplicação de insulina. É outra coisa, tá? Pessoal que fala assim, a gente não pode tomar remédio controlado para consagrar ayahuasca, depende do remédio, que não pode remédio que vai bloquear a monoaminoxidase, que vai trabalhar ali com inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esses 2 grupos, e a gente tem um grupo voltado para hipertensão, que a gente fala dentro do Guardiões também, que a gente precisa ver. Mas outros remédios, dependendo do tratamento, a pessoa não pode ficar sem, né? Então, a diabetes é um caso. Então, qualquer dúvida, sempre é bom pesquisar e procurar o médico, para o médico poder trazer uma orientação e um aval, para você consagrar de forma segura. É sempre importante ter essas informações aí, fechou? E sobre pressão, gente, antes de consagrar, se você tem histórico de pressão alta, principalmente a pressão alta, porque a pressão baixa ela é mais fácil de você subir, né? Um salzinho embaixo da língua, você consegue administrar. Agora a pressão alta para descer, meu Deus, é muito arriscado, é muito complicado, porque a gente está lidando com probabilidade de AVC. Então não pode arriscar. Para quem está aqui, que é dirigente de casa, comecem a aferir a pressão dos seus pacientes antes da cerimônia começar. Isso é de suma importância, é um cuidado com a vida das pessoas que estão confiando em você. Então eu já comecei a fazer isso aqui na Chave Mestra há um tempo, eu acho que é muito válido vocês fazerem também, tá certo, gente? Agora eu vou entrar em um assunto, queridos, que tem sido assim o foco da minha pesquisa, né? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho completo, Guardiões. Temos novidades para quem já é nosso aluno do Guardiões Ayahuasca. Então me prepare, vocês que já são aluninhos. Tem coisas muito legais aqui para vocês também. A gente tem a novidade para quem não é aluno, para quem é aluno, e depois a gente vai trazer ali no grupo para vocês. Bom, eu quero falar sobre repertório. Esses dias eu fiz um vídeo, um tempo atrás eu fiz um vídeo que já vinha mexendo comigo há um certo tempo, que era a questão de você estar consagrando a medicina às vezes e não ver aquilo que você quer, né? Eu comecei a observar, ouvindo pessoas falarem, eu vim aqui, eu queria muito uma resposta, tal, e não veio. E aí eu comecei a refletir sobre isso, falei, por que será? Será que a pessoa não é merecedora? Será que a pessoa não está pronta para ouvir? Será que a pessoa não vai saber lidar com a situação? E eu sempre ouvi aquela coisa de a medicina é sábia. Se ela não te entregou, é porque não era para entregar, porque você não está pronto para ouvir, e vida que segue, e essa resposta era que todo mundo dava. Só que eu, como diz o meu marido, eu penso demais. Eu penso muito. E aí eu fiquei questionando na minha cabeça, eu falei, mas será que é só isso? Aí eu comecei, gente, a fazer uma autoanálise com relação aos meus processos. E comecei a ouvir o relato das pessoas e a observar alguns pontos muito específicos. Eu comecei a ver que todas as vezes que eu estudava sobre alguma coisa, quando eu assistia uma aula, lia um livro, alguma coisa do tipo, eu sonhava com aquilo.
ou eu tinha alguma ideia relacionada àquilo depois de uma noite de sono. Quem já passou por isso aqui? Fala aí no chat. Você ficou pensando muito em alguma coisa, às vezes um filme que você assistiu, um livro que você leu, sei lá, você foi ver um show de alguém, ou fez alguma coisa, você chegou em casa, você ficou com aquilo na cabeça, você sonhou com aquilo. Ou no outro dia você teve um monte de ideias relacionadas àquilo. Aí eu falei, tem até uma técnica que o Dr. Lair Ribeiro fala, que é assim, se você, antes de dormir, você tomar um gole d'água e você fizer uma pergunta, no outro dia a resposta vai estar lá. Aí eu também fiquei encasquetada, mas por que a água? Ah, porque a água, lembra dos cristais da água? Quem aqui já viu aquele vídeo do Masaru Emoto, né? A mensagem da água é o nome do vídeo, tá no YouTube, em que ele fala que aquilo que a gente fala para a água registra, imagina, o nosso corpo é feito, né, boa parte de água, então aquilo fica reverberando. Eu fiquei com tudo isso na cabeça, falei, tá, então se eu estudo, se eu penso, se eu fico focada numa coisa e eu vou dormir, aquilo de alguma forma entra dentro de mim e se manifesta depois. Eu falei, legal, por que isso acontece? Nós temos frequências cerebrais, né? Quando a gente está acordado, desperto, nosso cérebro está operando na frequência beta, frequência mais acelerada de quem está acordado. Quando a gente começa a ficar sonolento, o nosso cérebro cai a frequência para alfa. E aí a gente dá aquela relaxadinha. Quando a gente pega no sono, sabe, mas quando você pega no sono, mas qualquer coisa você consegue acordar, você está consciente ainda, mas já está entrando no sono mais profundo, você está em teta. É a frequência considerada a frequência dos milagres. Quando você aprofunda mais e você deixa de perceber o seu entorno, você está no sono de pedra, que a gente chama de frequência delta. E tem uma frequência, gente, que pouca gente fala, que é uma frequência chamada gama. É uma frequência ultra acelerada, tá? Só que ela é acelerada na sua mente, não no seu corpo. Essa é uma frequência que você pode acessar através da ayahuasca. Ela é mais rara, é para aquelas pessoas que têm experiências multidimensionais, geralmente, né? Que saem do corpo mesmo, mas ela existe, né? Então, geralmente na ayahuasca você fica em teta ou você fica em gama, porque se você ficar em delta, você perdeu o seu processo. São as pessoas que dormem que acabam não lembrando de nada depois, né? E aí, observando tudo isso, eu falei, se isso acontece com as nossas frequências cerebrais durante o nosso sono, e é ali que a gente consolida a memória, é ali que a gente consegue ter insights, aprendizados e ideias, então isso também acontece na ayahuasca. O que eu comecei a experimentar do lado de cá? Fui testando isso com os meus consulentes sem eles saberem. Sem eles saberem. Como é que você fez isso, Sabrina? Já vou contar. Eu comecei sempre, antes de consagrar, olhar para a minha vida e pensar assim, o que eu quero resolver? O que não está como eu gostaria? É a minha vida relacional com a minha filha, com meu marido? É minha autoimagem que eu quero resolver? Eu quero ser mais produtiva? O que está faltando, né? O que está faltando? O que eu estou buscando? Porque as faltas, gente, elas são o sentido da gente continuar buscando por alguma coisa. Honrem as suas faltas, tá? Então nem toda falta é ruim. Porque se tu tivesse tudo, tu não precisava procurar por mais nada, faz sentido? Então, assim, as faltas são pra gente honrar também. Então, o que tá faltando aqui, né? Aí eu comecei a observar a minha vida. Poxa, eu acho que eu podia melhorar mais isso daqui. Aí eu ia na internet, lia alguma coisa sobre aquilo, assistia vídeos sobre aquilo, gosto de pegar livros sobre aquilo, estudar, me dedicar, e eu colocava até algumas tarefinhas para eu fazer e ficava martelando aquilo na minha cabeça. Criava frases, né, para martelar na minha cabeça, que eu tô super resumindo o que virou uma metodologia depois. Martelando frases na minha cabeça, ia consagrar a ayahuasca, martelando aquelas frases, pensando naquilo que era a solução daquilo que eu gostaria de trazer para minha vida, ou como eu gostaria que fosse, que ainda não estava, ia com isso. Mas detalhe, eu não ia só com questionamento. De medicina, a minha vida está assim, eu gostaria que estivesse assado. Não, eu buscava informações pertinentes sobre aquilo na internet, no chat GPT, em livros, e eu me nutria daquilo. A semana inteira, gente, eu me nutria daquilo. Quando chegava o dia da consagração, batata. Vinha para mim a conexão. Sabe o que você tem que fazer, Sabrina? Você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu sou a pessoa que mais tem insight quando consagra ayahuasca. Inclusive, eu criei um programa chamado Insights para pessoas aqui de Curitiba. No caso, a gente está com esse programa em aberto. E aí, eu percebi que eu tinha muitos insights. Eu falei, gente, a minha consagração na ayahuasca é puro insight. Ela me dá ideia de post. Ela me dá ideia de produto que eu posso vender, que eu posso lançar. Ela me mostra como eu devo tratar minha filha, meu marido. Ela me dá assim com exatidão. Eu falei, isso não é por acaso.
Aí como é que eu comecei a trazer isso para as pessoas que consagram aqui na Chave Mestra? Eu comecei antes da consagração a trazer sempre uma aula. Antes delas consagrarem, eu gravo, para toda consagração que tem na Chave Mestra, agora a gente tem isso, a gente grava uma aula. Aqui online, que nem a gente está aqui com vocês, que nem eu estou aqui com vocês. E aí eu falo sobre o tema do trabalho. E aí eu pego aquele tema e abro. Gente, esse tema vai trazer o que para vocês? Ele é para vocês entenderem sobre isso, sobre aquilo outro. Eu abro, eu destrincho, mergulho. Vocês entenderam, beleza. Aí chega no dia da cerimônia, eu faço mais uma palestra ao vivo. A gente tem 1 hora de palestra antes de começar a consagração. Ali eu falo, você tem que ter, seu corpo tem que ficar na posição X, Y, Z, entendeu? Quando você passar por tal processo, faça isso, faça aquilo, por instrução. 1 hora antes da consagração. Aí a gente serve a Ayahuasca. O último trabalho que fizemos, nós fizemos um trabalho de inteligência emocional. Aí eu fiz, foi um curso de dia inteiro, no final era consagração, e eu já tinha feito também aula online. Alguns dos pacientes que estavam lá, eu desenhei na lousa um processo, né, um processo que a gente ia trabalhar ali na hora. Então a gente estava falando vou só citar o nome, mas é bem profundo isso, não consigo explicar aqui, mas a gente estava falando de abismos em camadas, de repetição de padrão, então tem todo um sistema que leva a gente para repetir padrões familiares, então a gente estava trabalhando sobre isso. E eu expliquei isso, né, durante a nossa palestra, durante a nossa aula, e fomos para o processo. Gente, todo mundo praticamente que estava nesse rezo acessou o abismo encamado, ou seja, acessou a raiz, a fonte primária do problema que fazia essa pessoa repetir padrão na vida dela. Todo mundo acessou. Por que todo mundo acessou uma coisa tão específica? Porque sem que eles soubessem, eu martelei aquilo na cabeça deles. Eu tenho isso validado aqui. E aí eu brinco aqui que repertório manda, porque eu falo que a Ayahuasca, ela é como uma biblioteca. Na verdade, você é a biblioteca. A Ayahuasca ela é como a bibliotecária de uma biblioteca. Imagine que você chega numa biblioteca e aí você se depara com um grande balcão. E lá está a bibliotecária. Você chega lá com um tema que você quer curar. Você quer resolver um problema na tua vida financeira. Aí a Ayahuasca, olha, legal, deixa eu ver o que ele sabe aqui de finanças. Livros sobre vendas, nunca leu. Livros sobre investimento, sobre organização financeira, nunca fez nada, nunca olhou, nunca aprendeu. Aí ela olha para sua cara e fala assim, não tem nenhum livro nessa biblioteca. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir em outra biblioteca, mas essa biblioteca, quem é? Essa biblioteca é você, é o seu conteúdo interno, é tudo que você viu, ouviu, sentiu ao longo de toda a sua vida. A outra biblioteca é o quê? Outra pessoa. Uma pessoa que leu, que viu, que ouviu, que sentiu algo diferente sobre vida financeira. Aí você vai precisar aprender um pouquinho sobre aquilo para que a Ayahuasca possa conectar os pontos e dizer para você, faça isso, faça aquilo outro. Faz sentido para vocês? Então, quando eu descobri isso, as minhas cerimônias, os meus processos pessoais, eles se tornaram mais intencionais do que eles já eram. E é simples. A gente quer, às vezes, de mão beijada, entendeu? Só que, qual que é a questão dessa questão de mão beijada? Tem gente que fala, mas eu consigo acessar a inteligência infinita. Existe inteligência infinita. Inclusive, tem teorias, um dos discípulos de Freud, depois eu posso mandar esse estudo para vocês no grupo, se vocês quiserem, ele fala a respeito de acessos, né, a consciências, ao inconsciente coletivo, né, através dos campos morfogenéticos. Isso existe. Só que tem uma questão aqui envolvida. Quando é que você vai conseguir acessar esses campos? Quando você vai acessar o inconsciente coletivo e inteligência infinita, como se fala? Quando o seu corpo estiver absolutamente limpo e desintoxicado, ou seja, você estiver como os yogis, você estiver com a sua alimentação impecável há muito, muito tempo, você meditar por muitas horas todos os dias. Aí é o estado que a gente chama de samadhi, de nirvana. Aqui você acessa realmente a inteligência infinita. Sim, existe. Mas não a troco de nada, a troco de você dedicar a sua vida para essa expansão de consciência. Vocês estão entendendo? Então, em geral, o que a Ayahuasca ela vai mostrar para você? Ela vai mostrar o que já existe dentro de você. Então, é muito importante que você tenha essa consciência de que sem estudar, você vai ficar com uma experiência rasa. Aí, de repente, você vai para a Ayahuasca, você não sabe quem é você, tá tudo certo até aí, porque talvez você precise se descobrir nesse processo. Mas você não sabe nem aonde você quer chegar. Você não sabe onde você tá, você não sabe onde você quer chegar,
E você quer que a medicina faça um milagre na tua vida, que ela diga para você quem você é. Então qualquer pessoa podia dizer para você então quem você é, se você aceita que outra pessoa, ser, divindade te defina. A verdade, gente, é que está nas suas mãos definir a si mesmo. É que tem coisa que não depende da ayahuasca, tem coisa que só você pode fazer por si mesmo. A espiritualidade vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, é muito importante saber disso, né? Aqui a gente faz todo um trabalho de autoconhecimento e eu gosto de trazer isso dentro do Guardiões, né? Eu quero pedir até licença para vocês que estão aqui me assistindo, para você que considera que esse conteúdo está te ajudando, está enriquecendo o que você precisa para que você possa aplicar no seu próprio processo. Então, eu vou pedir licença rapidamente para falar um pouquinho sobre o Guardiões da Ayahuasca, né? E se vocês tiverem dúvidas também no grupo, a gente vai poder esclarecer tudo isso. Mas o Guardiões da Ayahuasca, ele se preocupa com o ser humano de um modo integral. Então a gente vai falar toda a história da medicina, porque ela é um espírito vivo. A gente fala sobre a parte científica, incluindo primeiros socorros. A gente vai falar a respeito também da espiritualidade, isso é muito forte. Eu sou maga, inclusive, e aí eu trago uma base muito forte de espiritualidade, como proteção espiritual. Aqui a gente aprendeu isso de tal forma que os nossos trabalhos são extremamente selados, blindados, não tem uma única interferência. E quem vem na chave mestra já percebeu sobre isso. A gente fala sobre comportamento humano ali, por quê? Porque essa parte é muito importante. Entender quanta medicina você precisa consagrar, entender quais as necessidades estão registradas no teu sistema nervoso central, porque você nasceu para funcionar de uma determinada maneira. Isso é ciência, isso está na bioenergética, e a gente traz um pouquinho desse conhecimento ali também, né? Entender que você tem necessidades que outras pessoas não têm e vice-versa, e a gente não pode trazer uma coisa geral, sabe? A gente precisa olhar para cada ser humano na sua individualidade. Então a gente prega muito o acolhimento, a gente prega muito a escutativa. A chave mestra acho que é a única egrégora que tem espaço de conversa, porque todo mundo prega o silêncio, e a gente prega o silêncio em um ponto do salão e outro ponto do salão a gente tem espaço de conversa. Mas não é para bater papo, é conversa terapêutica. É para quando você está num processão que você está assim, surtando, você ir para esse lugar para desabafar com alguém e falar, eu estou sentindo isso, aquilo, e assim, só de falar você já começa a se melhorar no processo, e isso é muito importante, a gente tem isso, né? E uma coisa que eu acho muito lindo no Guardiões é a nossa mentoria, que a gente trouxe uma mentoria de bônus para você chamada Tríade Sagrada, em que a gente vai falar sobre o corpo, sobre a mente, sobre a alma, dentro de uma teoria chamada Teoria dos 7 Níveis do Processo Evolutivo. Então, em cada degrau evolutivo, você está trabalhando uma coisa, você está vivendo um tipo de problema. E aí, você vai se encontrar ali, você vai falar, deixa eu ver em que ponto eu estou. Em que degrau evolutivo eu estou. E eu gosto muito de falar sobre prosperidade, porque para mim, evoluir é prosperar. Subir nos degraus evolutivos é prosperar, né? Tudo aquilo que não está crescendo na natureza está morrendo. E de tanto estudar cocriação e manifestação da realidade, gente, eu assumi uma missão grandiosa dentro das medicinas, que é algo que muita gente critica, pouca gente trabalha, mas eu não tô nem aí, porque eu só quero aqueles que ressoam, né? Eu sei que vai ter gente que vai criticar, mas eu quero quem ressoa. Eu aprendi a não me afetar com o que as pessoas pensam ao meu respeito, que isso é problema delas, não é problema meu. Falando assim, bem abertamente. E eu trabalho muito a energia da prosperidade. E eu percebi que tem muita escassez dentro da medicina da ayahuasca, tem muita mentalidade de escassez, né? Isso me doía, porque eu via muita gente na medicina com coração lindo, coração incrível, passando por severas dificuldades, né? E eu passei por severas dificuldades, eu passei por muita coisa na minha vida, desde fome a questões realmente que eu falei pra vocês de morar um tempo na rua, passei por crises severas na época do meu casamento, quando eu tive uma falência financeira muito grande. Então eu tinha a Eletropaulo cortando a minha luz constantemente, humilhações assim imensas de ser despejada de casa, coisas que eu não desejo para absolutamente ninguém. Então eu visto muito a camisa de ajudar as pessoas a saírem disso. E aí, dentro do meu trabalho, nós também abrimos uma mentoria da prosperidade, só que ela é diferente, ela vai na contramão do que muita gente prega. Eu posso falar que eu fui aluna de grandes nomes dentro desse universo de manifestação,
Posso citar Elaine Orives, Marcos Trombetta, Joey Vitale, Joey Dispenza, Amit Goswami. Fiz treinamentos com toda essa galera, né? Estudei direto nos Estados Unidos com Anthony Robbins, entre vários outros. Fiz PNL com o próprio Richard Bandler também. Eu morei um tempo fora, né? Quem me conhece sabe disso. E aí, gente, o que eu faço, o que a medicina ela me entregou, que me fez ir na contramão na minha metodologia sobre prosperidade. E depois eu vou fazer um link a respeito do Guardiões também, para vocês entenderem o que a gente preparou aqui para vocês. Eu entendi que quando eu estava sendo despejado da minha casa, quando eu estava perdendo tudo aquilo que eu não tinha o que dar para minha filha comer e tinha que viver de ajuda, eu estava vibrando muito desespero. Eu estava triste, eu estava preocupada, eu estava vibrando a pior energia. Só que eu me conscientizei de uma coisa depois que eu fui superando essas coisas. Eu trabalhei dia e noite, me arrastando, porque vontade de trabalhar, eu não tinha, né? Eu não tinha vontade de trabalhar. E eu me arrastava para fazer, mesmo sem vontade. Qual era a minha energia? Ela estava lá embaixo, ela estava na vergonha, ela estava na culpa. Gente, eu comecei a me levantar com ação. Eu comecei aos pouquinhos a elevar a minha energia, reconhecendo o pouco que eu dava conta de fazer. E eu fui me colocando em movimento. É claro que existem estratégias até para tirar você de um lugar para o outro, né? Mas eu fui percebendo que uma das coisas que eu fazia, né, porque eu tinha que vender o meu trabalho, eu fazia script numa folha de caderno, ficava dando volta em volta da mesa. Eu falei isso ontem até numa mentoria que a gente estava prestando aqui, estava ministrando aqui. E eu ficava dando em volta da mesa e eu ficava lendo aquele script assim, com um sorriso forçado no rosto, porque eu precisava vender e eu tinha receio que a pessoa do outro lado sentisse a minha vibração e não comprasse de mim. Porque eu tinha aprendido nos cursos que eu havia feito que se a minha energia tivesse baixa, nada ia funcionar. Então eu já vivia na culpa de estar vibrando baixo. E aí você tem um problema duplo. O problema de vibrar baixo e sentir culpa por isso. E aí o que a medicina ela me entregou sobre isso? Que você acolha todas as emoções que você sente, que você não lute contra elas. Eu compus uma música que tem um pedaço que eu falo na letra da música exatamente assim: não vou me cansar combatendo o que sinto. Toda a energia eu deixo fluir. É um trecho de uma música que eu compus na força da ayahuasca. E o que eu aprendi sobre isso? Que eu perco muito mais energia quando eu fico tentando segurar a energia dentro de mim. Esse é um conceito do Gary Douglas também, que é criador das barras de Access, para quem conhece, né? E quando eu permito que o fluxo simplesmente aconteça, eu não vou perder energia. Entende que a tristeza, ela tem um papel. A alegria, ela tem um papel. Mas a culpa, o medo, a raiva, cada emoção, gente, vem para cumprir um propósito. Como eu trabalho com programação neurolinguística, geralmente eu transformo as minhas emoções em personagens dentro da minha cabeça, igual divertidamente. Cada emoção, para mim, tem uma característica. Então eu dou cor de cabelo, eu dou aspecto físico para ela, eu converso com ela e falo: e aí, o que você veio me trazer hoje? Por que você tá aqui dando as caras? Eu converso desse jeito com as minhas emoções. Qual é a lição de hoje? Então eu não dou as costas para o meu medo, eu não dou as costas para a minha tristeza, muito pelo contrário, eu me abro, eu sinto elas, sem culpa. E aí eu falo: pô, mas eu tô vibrando baixo, eu vou pertencer a esse degrau baixo enquanto eu precisar dele, porque se eu tô aqui é porque eu preciso aprender alguma coisa nesse degrau. Eu vou pertencer a esse degrau, eu vou ser o degrau, e quando eu dominar esse degrau por inteiro, eu estarei pronta para subir para o próximo degrau. As pessoas estão pregando para vocês, gente, que vocês mudem a frequência vibratória de vocês em um pensamento. Que vocês fechem os olhos, imagine a vida dos teus sonhos, agradeça no momento presente, como se você já tivesse conquistado. Aí você está lá recebendo 1 milhão de cobranças no seu WhatsApp. Aí você está lá com o dono da casa batendo na porta querendo a casa, que você está devendo aluguel. E você vai conseguir fechar os teus olhos e se imaginar na sua casa própria, imaginar um carrão na sua garagem. Gente, o seu cérebro não é burro. Ele vai bater na portinha aí da tua consciência e falar: ei, aonde que você tá aí com a batedeira no peito, por que estão te cobrando? E quando eu entendi sobre isso, que não era esse o caminho, eu parei de me enganar. Eu olhava e falava: ok, tá tudo na pior. Mas o que eu posso realmente ser grata?
O que eu tenho que eu posso dizer, graças a Deus? A vida do meu marido, a vida da minha filha, um teto sobre a minha cabeça, ainda que sendo ameaçado de tirar, mas um chuveiro quentinho. O que eu tenho que eu posso de fato agradecer? Eu comecei a ser grata por aquilo que eu podia ser grata. Eu comecei a olhar para as coisas que eu ainda não tinha e dizer, é só fazer que dá. Eu peguei isso como lema, tanto que ontem na aula foi a frase, o meu mantra, né, pessoal, é esse hoje em dia. É só fazer que dá. Quantas vendas você quer fechar no seu trabalho? Com quantas pessoas você tem que falar pro tanto de vendas que você quer fazer? É só fazer que dá. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a trabalhar com métrica e a me trazer recompensas, porque a gente se perde das recompensas ao longo do tempo em que a gente vive. A gente começa a fazer, faz isso, faz aquilo outro, trabalha, e a gente não se celebra, a gente não se presenteia. Às vezes você passa a semana inteira trabalhando, final de semana você não toma um sorvete. E aí o teu cérebro vai falar assim pra ti, mas que adianta eu te servir se tu não me dá nada em troca? E o universo, gente, ele é regido por energia de troca. Quando não existe essa troca, quando não existe o reconhecimento de que algo foi recebido ali, um prêmio foi recebido, o seu corpo ele não quer te obedecer mais. Então eu comparo isso a uma pessoa que está chegando na academia, aí ela vê o cara bombado, né, ou a mulher bombada lá do outro lado, pegando 100 quilos de uma vez, e aí ela vai falar, pô, se ele pode, eu posso. Aí pega lá, tenta puxar a anilha para cima e não sai do lugar. Você tem que treinar para acessar essa frequência elevada que tá todo mundo mandando você fazer simplesmente fechando os olhos. Ninguém consegue sair de 0 para 1000 Hz fechando o olho numa meditação, gente. Isso é utopia. É utopia, 2% consegue. 2% consegue. Então, eu criei uma mentoria de prosperidade em que eu falo sobre a forma realmente de você mudar, toda inspirada na terapia cognitivo-comportamental. Né? Então a gente gravou ao vivo essas aulas e a gente trouxe ali disponibilizando isso para muitos alunos, né? Então hoje a gente está trazendo como bônus para quem ainda não é aluno do Guardiões da Ayahuasca, né? E eu falei inclusive nos grupos que quem interagisse mais nos grupos, né, ganharia um presente. Então quem já for aluno, só quem for aluno, quem não for aluno vai ganhar outro presente, mas esse presente ele vai ser para os alunos que interagirem mais no grupo. A gente vai colocar ali um momento de partilha de conversa e eu quero informações, eu quero saber como é que está a egrégora de vocês, o processo de vocês, eu quero partilhas, porque isso enriquece o meu trabalho. E aí vocês vão ganhar esse presente. E quem não é aluno, entrando para o Guardiões da Ayahuasca, vai ganhar a mentoria também da prosperidade, mas a gente vai ter um outro presente para a galera que ainda não é aluna, tá? Então a gente já tem aqui separado para quem não é aluno um presente exclusivo para eles e quem já é aluno também já está acessando. Então só para a gente trazer isso. E falando sobre Guardiões, eu vou falar sobre como tá o Guardiões dentro do grupo, porque essa aula ela vai ficar, se Deus quiser e o YouTube não me sabotar, ela vai ficar gravada. E às vezes os valores do Guardiões ele vai oscilando, ele muda, né? A gente está em fase inclusive de reconhecimento pelo MEC. Então a gente quando traz, né, os valores aqui, muitas vezes a gente não consegue utilizar a aula para poder mostrar para outras pessoas em outros momentos. Então eu não vou falar isso aqui, vou falar dentro do grupo. Mas para quem é aluno, eu quero trazer para vocês a grande novidade que nós trouxemos. E eu acho que vocês vão ficar felizes também. E eu espero muito poder receber vocês aqui. Mas a gente vai ter Guardiões presencial no mês de abril, meus queridos. Então eu não sei quem conhece algumas imersões presenciais de formação para Guardiões, como o Instituto Rex Thomas, tem alguns que são bem conhecidos, mas a ideia é fazer um retiro nesse sentido mesmo. São 5 dias imersivos, 5 dias consagrando a Ayahuasca, só para quem já é aluno do Guardiões da Ayahuasca no digital, no online. Então quem é aluno no online vai poder participar dessa imersão. É legal ver com antecedência, é um trabalho de custo mais elevado, sim, gente, porque é um trabalho que tem toda a hospedagem, toda a alimentação, tem todo um material envolvido, né? O lugar é mágico, então é uma despesa alta para realizar, mas a gente está muito feliz e muito confiante de fazer exclusivo para os nossos alunos. Então, sempre que a gente faz esses trabalhos maiores aqui na egrégora, vem gente do Brasil inteiro, né? E a gente tem certeza que muitos de vocês estarão aqui conosco.
Então, quem for aluno, me chama aqui no privado para a gente poder conversar sobre essas condições. Então, tem condições facilitadas. Para quem está nessa live de hoje, vocês também vão ter um baita de um desconto bem legal, que eu vou passar para vocês também. Então, já se organizem, dá para fazer parcelamento no Pix até a data da vivência, que é dia 17, 18, 19, 20 e 21 de abril, ali pertinho de Tiradentes. Então já se organizem para fazer. Como é que vai ser essa dinâmica dos 5 dias, Sabrina? Esperem, gente, coisas revolucionárias. Podem esperar coisas fora da casinha, porque como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a força em diferentes níveis. Então, assim, a força tá pegando, tá trincando, tu vai ficar de pé. Na força trincando, você vai treinar o teu espírito. Você vai passar por algumas provas. Então, a gente vai treinar quem tá ali realmente para ser guardião, para ser dirigente. Não é um trabalho só para quem só consagra, né? É para quem quer desempenhar o papel de guardião. Dali vocês vão sair com o uniforme de vocês de guardião, com a capa dos guardiões que a gente tá mandando fazer, que tá ficando linda, com um brasão atrás, vai ficar a coisa mais fantástica do mundo, né? Então vai ter um material super robusto. Esse trabalho realmente a gente tá caprichando. 5 dias de consagração, Sá? 5 dias de consagração. Todas as noites a gente vai ter consagração. O dia de treinamento e a noite de consagração. Então a gente vai falar sobre o fogo sagrado, vai ter prática ali para vocês aprenderem um pouquinho sobre o elemento fogo. A gente vai trazer alguns aspectos na prática que vocês aprendem de forma teórica dentro do Guardiões. A gente vai aprofundar algumas coisas ali, tá certo? Então assim, aproveitem, né? Vocês que são alunos que estão me assistindo, vocês que estão assistindo a gravação também, aproveitem para experienciar. O que eu recebo de gente me perguntando sobre vivência presencial, gente, e o Guardiões estava para sair do papel do online para o presencial há muito tempo, estava todo mundo querendo, eu falei, então tá, bora fazer, mas se é para fazer, vamos fazer direito. Aí eu comecei a olhar para o conteúdo, falei, não dá para fazer isso num dia, não dá para fazer isso em 2, vai ter que ser em 5 dias. A hora que eu comecei a desenhar o cronograma, vai ter que ser 5 dias de medicina. Mas tudo bem, eu já passei mais de 12 dias em imersão consagrando a ayahuasca. Não sei qual foi o máximo de vocês, até compartilhem comigo lá no grupo também, para eu poder saber como é que foi para vocês aí o máximo de dias consecutivos que vocês consagraram. Sá, não vai pirar o cabeção, consagrar tantos dias de ayahuasca? Não, gente, não vai, é tranquilo. Quem já tá nessa vibe, quem já tá há muito tempo, sabe como é que é, né? E a gente acostuma, a gente fica numa boa, vocês ficam mais firmados, na verdade. E a gente tem toda uma equipe também aqui para sustentar essa parte de saúde, de segurança, é muito importante. Muito provavelmente até os paramédicos estarão presentes também nesse dia. A gente sempre tem esse cuidado de ter um médico no recinto, de ter gente da área da saúde, né? Mas como é uma imersão grande, provavelmente a gente vai ter até ambulância de prontidão caso a gente precise em algum momento, né? Eventos assim maiores a gente sempre coloca essa proteção, né? Então, a chave mestra é uma egrégora muito responsável, muito segura, vocês podem ficar bem tranquilos em vivenciar o processo aqui com a gente, que a gente sabe o que está fazendo, vocês vão sentir. Quem já é meu aluno, que é também meu paciente, que já está acompanhando a nossa casa, está vindo nos rezos, sabe que a gente é metódico, a gente é detalhista, com todos os detalhes. Eu posso ter 100 pessoas no campo, como já tive, não fica ninguém sem ser visto. Os nossos guardiões, eles são absolutamente treinados. Inclusive, a gente tem agora, em todos os nossos trabalhos, a gente tem 5 vagas para quem quiser assistir o ancoramento, né? Então, para quem é aluno também, óbvio, quem já é aluno e deseja experienciar, vendo como é que a gente trata os nossos guardiões, como que a gente os treina, como que a gente orienta, como que é a nossa ritualística, a gente tem sempre 5 vagas para quem quiser participar da cerimônia, né? E também participar do ancoramento. Então a gente tem o valor da cerimônia, né? Tem valor simbólico a mais do ancoramento, que é realmente para custeio da medicina. E aí a pessoa ela pode ficar nos 2 dias para poder fazer esse acompanhamento. É igual o curso presencial? Claro que não. O curso presencial ele tem muita informação, né? Então você participar de uma cerimônia, você vai experienciar o que a gente está fazendo ali naquela correria de organização. Então você vai ver a gente com a mão na massa, você vai ver como é que a gente faz todas as coisas. Então já fica o convite aí. Quem quiser, eu tô com 3 vagas por enquanto, né? 2 já foram. 3 vagas para o Rica Silva, no caso, dia 29. Quem tiver disponibilidade, quiser vir no Paraná, a gente vai estar com trabalho junto com o Rica Silva nesse dia 29 para receber vocês, tá certo? Aí vocês me avisem. Vai vir gente do Rio Grande do Sul, vem gente de São Paulo, né? Vem gente até do Mato Grosso, gente.
Tem gente vindo do Mato Grosso, às vezes rola vocês combinarem carona, quem é dessas regiões aí. Então vejam bonitinho. Tá joia? Já tem ideia de onde seria? Vai ser aqui no Paraná. Giovanni, vai ser no Paraná, o Guardiões. A gente está no Santuário Bellatrix, a gente está ancorando os nossos trabalhos, né? Depois dá uma olhadinha lá no Google, tem a página deles do Insta também, tem endereço tudo certinho. E lá é legal porque lá já tem os chalezinhos, enfim, para o Guardiões presencial a gente está fazendo um pacote completo, né? Então aí a gente está custeando tudo, né? E aí vocês pagam pra gente. Para imersão tem limite de idade, menor de idade não pode, tá, gente? A não ser que esteja acompanhado dos pais, né? Mas geralmente a gente não recomenda para trabalhos tão intensos assim, que seja maior de 18 anos, pelo menos. A gente recebe crianças para consagrar ayahuasca sempre acompanhados dos pais, né? Sempre com uma autorização, tem que ser tudo bem regradinho. Aliás, ninguém nunca perguntou sobre isso, né? Para quem é dirigente aqui, menor de idade não pode consagrar sem o acompanhamento dos pais, mesmo que autorize. Você tem que ter um dos pais no recinto, o pai ou a mãe, tá? Senão é um risco muito grande para você. Aqui a gente não recebe se não tiver o acompanhante. E tem que ser pai ou mãe, não pode ser tio, tia, não, tem que ser o pai ou a mãe, tá? Até que idade? A partir de 18. Até que idade, aí, depois de 18, né? Tranquilo, você tá com 56, pode vir tranquilo. Eu tive uma paciente aqui, ela tava com 88 anos, ela veio consagrar na chave mestra. Coisa mais fofa, uma senhorinha firmada, coisa mais linda ela. E ela veio a primeira vez turrona assim, fechada, né? Acho que ela teve algum processo traumático por aí. Toda de preto, de cara fechada. E aí, assim, aconteceram várias coisas que falaram pra mim, assim, essa moça, ela dá trabalho nas casas, ela sempre surta. Aí eu ouvi, fiz o meu rapé, senti que ela ia dar trabalho, falei, então ela vai tomar microdose. Uma senhora, 88 anos. Aí eu servi microdose pra ela, não entrou na força, ela ficou brava. E o campo pesado, ela pilhando meu homem-fogo. Aí eu cheguei, assim, pra medicina, né? Fiz outro rapé no meio do caminho, assim, perto de servir a segunda. Eu falei, e aí, o que eu faço com essa paciente, né? Porque ela tá frustrada que ela não entrou na força. Aí a medicina falou pra mim, na segunda dose você tá autorizada a servir a dose cheia pra ela. Aí eu arregalei o olho, falei, mas ela não tem histórico de surto, não sei o quê. Aí a medicina, e era o trabalho que a gente estava fazendo, chamava autorresponsabilidade. E aí eu recebi a mensagem do rapé, e eu fui conversar com ela, e ela tava assim, burrada, bufana, e falei pra ela, falei assim, eu sei que você tá frustrada, porque você não sentiu a força. Falei bem amorosa, assim, no pé do ouvido dela. Eu falei, mas eu não estava autorizada a te servir na primeira dose, né? E eu prefiro sacrificar um paciente do que todo o meu campo, porque o que eu recebi é que o campo inteiro iria sofrer se eu te servisse uma dose cheia. E você não estava preparada. Mas a medicina me autorizou a servir a senhora agora na segunda dose. Se a senhora sentir o chamado e quiser consagrar, e ela, porque eu vim aqui pra quê, né? Vim aqui pra nada. E ela assim, né? Meio brava, bufando. Aí eu fui lá servir pra ela a segunda dose. E uma dose, né, de respeito. Aí ela tomou, não deu nem 5 minutos, ela entrou na força, assim. Só que eu falei pra ela uma coisa antes dela consagrar. Eu falei, mas não se esqueça de um detalhe. O trabalho é autorresponsabilidade. Nós estamos aqui para te ajudar no que você precisar, mas você tem que lidar com seus processos. Falei desse jeito pra ela. Mas o que precisar, a gente tá aqui. E aí, no que eu falei isso pra ela, gente, ela foi deitar no colchonete e ficou igual um anjinho. Aí passou assim uns 15, 20 minutos. Eu falei, deixa eu ver se ela tá viva, se tá tudo bem com ela, né? Porque ela tava tão quietinha que eu fui lá olhar. E quando eu fui olhar, aí ela me chamou, aí eu abaixei na altura dela, segurou minha mão, ela chorando assim, lágrimas. Ela começou a me agradecer. Ela falou, olha, muito obrigada pela sua sensibilidade. Ela falou, porque eu recebi tudo que eu não recebi a minha vida inteira, eu recebi nessa consagração. Ela falou pra mim, eu recebi tudo e eu recebi que eu não podia entrar na força da primeira dose. E você fez o correto. E aí ela me agradeceu, me pediu desculpas por ela ter se comportado daquele jeito. Eu falei, não, imagina, a gente tá pronto pra qualquer rajada, né? A gente tá aqui pra isso. E aí eu fui muito grata, assim, por ter sido orientada pela espiritualidade, pelas pessoas que me cercavam, de terem notado quem ela era e os problemas que ela já havia passado em outras casas. E nenhuma casa aceitava ela. Nenhuma casa aceitava, porque nenhuma casa parava para ouvir ela na essência, para rezar pela vida dela. Então, assim,
ela era expulsa dos lugares, né, que eu fiquei sabendo. E aí ela, na outra consagração, ela veio de novo, veio toda cor-de-rosa, toda maquiadinha, toda com um sorriso no rosto. Era outra mulher, era outra energia. E aí todos os trabalhos que a gente tinha, ela fazia assim com a gente, até passar por uma cirurgia e se afastou por um tempo, mas ela sempre estava ali, né? E era assim uma alegria de receber, senhorinha e com um sorrisão no rosto, e ela dançava e bailava. Eu falava, gente, que coisa mais linda. E aí um dia ela conversou comigo, ela falou que a gente era a primeira casa que realmente abraçava ela com amor, porque ela não sentia isso nas outras casas. E eu fiquei muito feliz, assim, porque o nosso propósito é que as pessoas que vierem na Chave Mestra se sintam amadas, né? Então, qualquer coisa assim, diferente disso não é a gente. Então eu fico muito de olho, eu tenho esse briefing com os meus guardiões, eu falo, gente, não respondam de qualquer jeito. Se eu ver um guardião falando de qualquer jeito com um paciente, gente, ele não trabalha mais no próximo, porque a gente é amor, né? É amor. E eu já tive caso de uma paciente chegar para um guardião que estava batendo papo alto e ela falar, você consegue falar mais baixo? Ele, você sabe quem eu sou? Eu sou guardião aqui. E ela veio me trazer isso, eu pus a mão na cabeça, eu falei, ele não falou isso, ela falou. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tive um briefing com ele, conversei, tudo certinho. E eu falei, irmão, a gente, infelizmente, não tem como a gente trabalhar junto. Ele, não, mas aí a gente alinha. Eu falei, não, tem coisa que é do caráter da pessoa, né? Tem coisa que é da índole. Então, quando a gente trata uma pessoa dessa forma, a gente responde dessa forma, isso está dentro da gente. Isso não é o tipo de correção nem que eu tenho que trazer. Se você comete um erro ou alguma coisa, é uma coisa, sabe? Agora, dependendo de como você trata, é da sua pessoa aquilo, né? Então, ali eu já não consegui. Deixa eu ver, você é de Guarapuava, o Santuário Bellatrix, ele fica lá em Bocaiúva do Sul. Ele fica mais ou menos uns 50 minutinhos de Curitiba. De São Paulo para cá também é bem rápido, gente. Tanto que tem várias pessoas de São Paulo, né? Tem dois que são fiéis, assim, que é o Adriano e o Eduardo, que os dois sempre vêm de São Paulo, né? Agora eles estão até se juntando, estão vindo juntos. E eles vêm de São Paulo agora toda a vida e participam dos trabalhos com a gente. E o Adriano foi aquele que ele custou para vir, porque ele falava, mas é longe. Ele, mas não sei o quê, não estou acostumado e trabalho assim. Aí quando ele veio o primeiro, pronto, agora ele vem em todos. O Adriano, ele até deu um depoimento esses dias que ele falou, nossa, tudo que vocês fazem eu tenho vontade de participar. E ele veio no do Rica Silva lá foi Santa Catarina, depois ele veio no Inteligência Emocional, a gente teve Firewalk, o pessoal andou em cima de brasa, gente, foi um trabalho, o pessoal quebrou flecha no pescoço, tudo na força da ayahuasca, imagina a loucura, né? A gente faz uns negócios assim por aqui. Então, como a gente é uma escola de treinamento de alto impacto, a gente junta tudo com a ayahuasca. Então, quem começar a vir aqui, vocês vão ver umas coisas diferentes. Já preparem o coração para isso, né? Mas é sempre muito curador tudo que a gente faz, né? Tem hipnose em todas as nossas cerimônias. Inclusive, no Guardiões Presencial, a gente vai trazer realmente todo o passo a passo da hipnose feito na força, como vocês podem trabalhar com essa comunicação ali. Então, isso a gente também vai trazer uma aula específica de construção, né? Para trazer mensagens canalizadas ali na força, mas dentro da estratégia, dentro da técnica da hipnose, da PNL. Então a gente vai trazer isso no Guardiões, porque essa nossa veia científica e do desenvolvimento pessoal, ela é muito grande, né? Então, para quem não está no Guardiões Online, vem para o Guardiões Online, porque no Guardiões Presencial vocês têm o desconto do online, entendeu? Então, assim, você fez o online e aí você vem para o presencial, você tem o desconto daquilo que você fez no online, você já tem automaticamente o desconto ali. Então isso já é bem legal para você, porque você não sente que você está perdendo nada. Então faça, porque não dá para fazer o presencial sem ter passado pelo online. A gente vai pressupor que você fez o online. Então tem algumas informações que a gente vai direto para a prática, na vivência. E a teoria, ela está no online. Então os dois se complementam muito bem, é muito importante que você faça. Então, para quem ainda não conhece, o nosso curso agora, gente, ele já está em 20 países. A gente está chegando a 2.000 alunos. É uma honra muito grande ancorar esse trabalho. Não vou falar que foi fácil, porque a gente recebeu muita magia negra em cima da gente para derrubar o Guardiões da Ayahuasca. Houve momentos que eu tive sérios problemas até para gravar as aulas, né? A primeira turma, quando a gente lançou, o curso estava sendo gravado. E a gente teve, assim, muitos processos com relação a isso. Eu tive que abrir e sustentar, assim, uma egrégora muito grande de proteção, porque a gente sofreu muito ataque espiritual. Graças ao bom Deus, isso agora está muito harmonizado, que a gente também vive abrindo a nossa proteção aqui. A gente está sempre com mesa radiônica em dia, né? A gente já tem os processos magísticos que antes a gente não fazia com frequência, agora a gente faz.
Então a gente cuida muito desses portais espirituais, né? Hoje a gente tem essa alegria de só ficar atualizando o Guardiões, ele já tá todo gravado, todo bonitinho, a gente só de vez em quando vai lá e bota uma aula nova para vocês, porque a gente vai recebendo as dúvidas dos alunos, então isso é dinâmico, né? Os alunos vão trazendo partilhas, e aí eu fico pensando, né, a cabeça não para de pensar, eu fico, cara, isso aqui dá uma aula? Então bora fazer uma aula sobre isso. Então isso a gente vai sempre trazendo, sempre acrescentando, porque a gente percebe que é algo dinâmico. Mas uma coisa que me veio esses dias também, não adianta também você colocar muita aula no mesmo lugar. Agora, que nem a gente fez o Playlists que Curam. Playlists que Curam, ele é um curso laboratorial só de escolha de música, ele é à parte. Por quê? Se eu for colocar tudo dentro do Guardiões, vocês vão olhar aquele tanto de aula, vocês vão entrar em desespero. Eu, por exemplo, recentemente eu descobri que quando eu vejo aqueles cursos assim, tipo, que tem muita informação, eu penso, nunca mais na vida eu vou terminar esse negócio. Entende? Então eu acho que a gente precisa hoje em dia de praticidade também, sabe? De poder fazer o negócio, conseguir terminar, pegar o seu certificado e sentir orgulho daquilo. Se você pega coisas muito longas, muito difíceis de fazer, aí acaba que você desanima no processo. Então a gente revisou muito sobre essa questão, porque eu queria botar não sei quantas aulas no Guardiões, já tá com mais de 80, né? Tem mais de 80 aulas ali, somando 35 horas de conteúdo, é leve ainda de você assistir. Tem uma edição mágica, né? Parece que você tá vendo um filme, quem aqui é aluno sabe disso, podem dar os depoimentos aí de vocês também. Mas assim, em geral, eu falo que se for muito longo, a pessoa não tem paciência de assistir. Então no Guardiões você vai ver aula de 5 minutos, aí você vai ver aula de 1 hora, você vai ver uma aula de 30 minutos. A gente vai oscilando, né? Agora, deixa eu ver. Irmã, fico muito honrada em ver como você direciona o trabalho com as medicinas e respeito, junto com a disciplina, honrando a ancestralidade e saberes dos povos indígenas. Ah, com toda certeza, fiquei 2 anos com os indígenas, né? Então, assim, eu gosto muito, inclusive a gente utiliza muito das músicas, as músicas xamânicas, a gente sempre usa bastante coisa, eu tenho profundo respeito e devoção. As pessoas que não conhecem o meu trabalho, aquilo que eu faço, elas falam que a gente está fazendo apropriação cultural. Dentro do Guardiões, a gente tem 2 aulas inteirinhas dedicadas aos povos originários, para vocês terem ideia. E são 2 aulas mais longas. Então a gente fala sobre as culturas, fala sobre a Barquinha, o Santo Daime, sobre o Devê. Então as culturas ayahuasqueiras, incluindo os povos originários, são fortemente honradas dentro do Guardiões da Ayahuasca. A gente conta a história da Ayahuasca, a gente fala de onde que ela veio. Então isso não é apropriação cultural, isso é expansão cultural. Então eu acho muito importante a gente entender qual o trabalho que a pessoa está fazendo para a gente criticar, né? Então quem fala realmente não conhece. Eu falo que a ciência, ela não está brigando com a espiritualidade. Eu acho que as 2 coisas se complementam entre si. E se você tiver realmente a percepção de que nada está separado, você consegue acolher muito melhor, você consegue crescer muito mais, porque as 2 coisas juntas são uma grande potência. Ciência e espiritualidade juntas, gente, te levam de uma maneira extraordinária. Então não há competição. Não tem melhor do que o outro, tem a união dos 2. E a gente confia nesse processo, a gente trabalha dessa maneira, unindo as 2 coisas, sabe? Então, as ferramentas, todas elas, as terapias, isso dentro do processo de ayahuasca para ajudar. Irmão entrou em peio, o irmão tá surtando, traz uma técnica terapêutica, faz um reiki, só melhora o processo. A pessoa vai atravessar de forma mais leve, vai sair feliz, se sentindo amada, se sentindo acolhida, com um grande processo de cura, falando bem de quem? Da medicina. E não é isso que a gente quer? Que a pessoa fale bem da medicina? Então, para mim, a maior honra que a gente pode trazer para a ayahuasca é justamente fazer com que ela seja bem falada lá fora. Com que a pessoa fala, nossa, eu consagrei, foi a melhor experiência da minha vida. Agora a pessoa ela entra num processo denso, ninguém nem olha para ela e fala, tá no processo dela, a pessoa fica estribuchando ali, ninguém liga, ninguém dá um abraço, ninguém fala uma palavra no ouvido dela, ninguém faz uma massagem, um carinho na cabeça, a pessoa sai de lá se sentindo abandonada. Assim, nossa, eu sabia que eu estava abandonada aqui, eu só confirmei. É mais ou menos assim, vocês estão entendendo? Então a gente precisa olhar muito para as pessoas, sabe? Tem uma frase do Jung que eu adoro, que é assim: conheça todas as ferramentas, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu amo essa frase, porque a gente tem que olhar para as pessoas. É sobre pessoas, né? Tudo é sobre vidas. Então a minha missão, ela é estar aqui como instrumento da ayahuasca e de Deus, né? Através das sagradas medicinas, para curar vidas, seja no âmbito emocional, seja no âmbito físico, como a gente tem
aqui casos de pessoas que se curaram de câncer, pessoas que se curaram de fibromialgia, pessoas que se curaram de várias doenças físicas, né? Então eu sou muito feliz por ancorar esse processo. Por estar aqui na parte de reprogramação mental, na força da ayahuasca, usando a minha habilidade também de escolher as músicas, porque eu fui musicista desde criança, então eu entendo de música. Então a minha forma de escolher repertório para ayahuasca também é diferente. Eu sei como abrir e fechar feridas dentro da ayahuasca. O que o Playlists que Curam faz, por exemplo, é esse aprofundamento. A gente fala sobre playlist dentro do Guardiões, mas a gente tem um curso só para isso, porque a gente percebeu que não bastava a gente só falar sobre frequência, a gente tinha que trazer playlists para vocês sentirem as frequências nas músicas e falarem, opa, é isso aqui que eu tenho que colocar no início da playlist, é isso aqui que eu tenho que colocar no primeiro servimento. Então a gente trouxe também uma percepção, fala dos orixás, dos caboclos, dos guias, fala das músicas xamânicas, é um trabalho incrível também, gente. Então assim, a gente vem sempre abrindo leque dentro das medicinas, sempre aprofundando dentro das próprias medicinas. Então assim, quem tá aqui, que vem para um trabalho, acaba vindo para o outro sempre, né? As pessoas adoram, as pessoas amam o nosso trabalho. E a gente também tem vontade de trazer os povos originários para tocarem aqui. A gente já fez trabalhos também com eles, né? E eu, gente, fui no Zuniquim, fui nos Yawanawá, né? O meu fornecedor de medicina é do Xanenauá, se eu não me engano, eu erro o nome, mas é isso aí. Xanenauá é a etnia deles, então a gente está sempre em contato, né, com os povos originários, honrando muito todos eles. Então, gratidão por essa herança divina, né, que vocês trouxeram pra gente, para os que estão aqui. Parabéns você que é dos povos originários, que está aqui me assistindo, porque isso mostra justamente que você traz, assim, a integração, que você honra e respeita, né, aquilo que vem para somar, aquilo que vem para contribuir, você não tem uma visão preconceituosa, porque eu sofro muito preconceito, gente. Tem gente que vem no meu WhatsApp para me xingar. Tô falando pra vocês, às vezes eu fico chateada com isso, porque tem, às vezes, entra, quem você pensa que é? Você é índia? De qual tribo você é, né? Se pessoas com câncer podem consagrar, depende do estado, irmã. Depende do estado. Se afetou, por exemplo, o estômago, aí não vai conseguir ter um processo, né? A pessoa vai acabar só abrindo limpeza. Vai fermentar no estômago. Agora, dependendo de onde é o câncer, sim, é benéfico. Nós pegamos aqui um paciente que ele tinha problemas na garganta, tinha tumores na garganta. E ele consagrava a medicina, fez um tratamento, na verdade, se curou, né, de 16 tumores na garganta. Então, assim, foi incrível o caso dele, né, foi fantástico. Então, existem, sim, boas possibilidades de cura através da ayahuasca, né, porque tudo está aqui, tudo é psicossomático, né, a maioria das doenças vem do emocional, então ajuda muito, muito mesmo, muito. É bom, só que se for um câncer de estômago, aí a gente já não vai conseguir auxiliar, né? É isso aí, gente, gratidão pela presença de vocês. Eu vou explicar mais sobre as oportunidades do Guardiões para quem não for aluno, para quem for aluno, a gente vai trazer essa oportunidade do presencial, né, para vocês. Quem quiser fazer os dois também, falar assim, eu já quero fazer o presencial com o online, dá tempo, como são 35 horas de curso e a nossa imersão acontece em abril do ano que vem, dá tempo de você pegar seu certificado até lá e fazer o presencial. Você que é aluno que ainda não terminou o curso, não pegou o seu certificado, aproveita para dar um sebo nas canelas e estude, faça, pegue o seu certificado e venha também fazer uma consagração, conhecer a nossa casa, né? Aí aqui uma pessoa que falou, eu sou paciente oncológico, um dos tumores que eu tenho, que são 3, é no estômago. Quando estou consagrando, eu recebo as informações que a medicina me ajuda, inclusive, nesse tumor. E como você fica, né? Me interessa até saber do teu caso. Como é que você fica com essa questão do estômago? Né? Porque o estômago é justamente... A minha mãe, gente, ela faleceu de câncer, infelizmente. E quando o câncer foi pro estômago, a minha mãe não conseguia tomar nem água. É por isso que eu falo que no estômago eu acredito que seja mais complicado. A minha mãe, a gente tinha que molhar a boca dela com algodãozinho, porque ressecava a boquinha dela, ela não conseguia engolir água. Aí chegou o momento que ela teve que entrar no soro direto, né? E ela ainda não conseguiu. Giovanni, você não acessou o certificado, mas você já fez a prova? Quem já terminou, gente, tem que ir lá no WhatsApp, me chamar, ou ao Rafa, e pedir o link para fazer a avaliação, né?
E aí, quem fez a avaliação vai lá e pega o certificado depois da nossa correção, que é no 1 a 1. Então, demora, às vezes, algum tempinho para a gente conseguir corrigir a provinha de vocês, mas chega, né? Quase 2.000 alunos, gente. Então, tenham paciência, mas chega. Tá? Então, quem não fez a avaliação, o primeiro passo é peçam o link para fazerem a avaliação, tá? O e-book de iniciante, Márcia, é isso? Então faz a prova, Giovana, é só você me solicitar. Se você já concluiu 100% lá na plataforma, aí você me solicita. Ah, que legal, o irmão que falou aqui que tá ficando bem, consagrando mesmo com câncer no estômago. Arrou, irmão, viva as Sagradas Medicinas. Eu fico muito feliz, né, que você esteja conseguindo. Eu falo sobre isso porque eu tenho a referência próxima da minha mãezinha, que infelizmente ela não reagia bem. Ela chegou em pouco tempo que estava no estômago, ela já não conseguia comer absolutamente nada, né? Então eu fico imaginando que quem tem, né, esse câncer de estômago não tenha dificuldade e vá reverberar mais na questão de limpeza pela fermentação, que a medicina ela tem uma certa acidez que pode gerar mais náusea, mais enjoo, né? Inclusive. Aí alguém falando que sonhou com Noé. A gente colocou a cena desse filme lá no Guardiões, inclusive, gente. Eu falo que parece um filme porque tem muitas cenas que a gente coloca assim também de filmes, de documentários, muita coisa para poder enriquecer e vocês poderem visualizar como é que as coisas acontecem, né? Como é que elas foram feitas. Eu tenho muito orgulho do Rafa ter sido o editor. O Rafa, para quem não conhece, não sabe, ele é meu marido. E ele é o editor, né, do Guardiões da Ayahuasca. O Rafa, ele trabalhava com edição profissional em várias empresas e ele abandonou os trabalhos que ele realizava para ficar 100% aqui na minha empresa, que é a SR Desenvolvimento, e fazer edição de todos os meus cursos. Então ele teve um momento de mergulho ali no Guardiões e ele editou só o Guardiões durante um ano inteiro praticamente, né, só no Guardiões da Ayahuasca. Então ele fez assim o melhor trabalho. Toda vez que tem aula nova do Guardiões que eu resolvo atualizar, eu falo, amor, tem aula nova do Guardiões. Aí brilha o olhinho dele. Aula nova do Guardiões? Ele fala pra mim. Que ele é a voz que narra, né? Ali vocês vão ouvir a voz dele. Pra quem não é aluno, vai entender o que eu tô falando, né? Deixa eu ver. Quem mais colocou aqui? Descobriu recentemente. Tá só com medicação. A gente tem sempre que verificar o que pode e o que não pode, né? A medicina limpa muito, sim. E eu conheço uma pessoa também que faz cirurgias espirituais, né, com o Dr. Fritz, né, com o espírito do Dr. Fritz, que muita gente está relatando milagres também. Então, assim, eu indico para todo mundo, assim, esse espaço, esse lugar, porque tem muita gente me trazendo relatos muito grandiosos sobre esse local, e eu acredito muito na cura espiritual, gente. Eu já vi muitos milagres acontecerem, e eu acredito na cura através da Madrecita Ayahuasca. Para quem conhece também, a psilocibina também é incrível, tem o canabidiol, né? Então, dependendo do que, cada uma dessas medicinas realmente trazem uma transformação imensa. E eu acho que o futuro está nas mãos dos psicodélicos, né? E novidade para vocês, eu tô em 2 matérias, inclusive, como professora oficial da Anhanguera, né? Para ministrar 2 matérias sobre psicodélicos. Eu vou ficar com a dimetiltriptamina, é a minha matéria, falar de ayahuasca é a minha matéria, agora como professora de pós-graduação também, ano que vem vai sair esse trabalho. E também falar sobre anamneses, né, mas anamnese num ponto bem aprofundado, de como vasculhar o que pode, o que não pode, enfim. Então eu vou ministrar aí 2 matérias importantes num curso de pós-graduação, para quem ano que vem quiser ter esse título, né, esse diploma, eu vou estar fazendo pela Anhanguera. E eu vou divulgar, vou falar nas redes sociais, a hora que o curso for lançado também, eu vou divulgar. Só que é puramente científico, né? É importante trazer. Aí vai ser um curso que vai falar da psilocibina, coisas. Opa, deu uma travadinha aqui na live. É um curso que vai falar sobre diversas coisas, não vai falar só sobre a dimetiltriptamina, tá? Vai falar sobre outras medicinas também, e a minha matéria em especial vai ser essa. Então é isso, pessoal. Gratidão pela presença de todos vocês. Lá no grupo a gente conversa, passo mais informações e oportunidades que a gente trouxe nessa sexta-feira, que acaba virando pra gente uma Black Friday, né? A gente não costuma fazer Black Friday porque a gente sempre traz para os irmãos de uma forma bastante acessível os valores do Guardiões. A gente tem condições bem legais, né,
Mas o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu trazer presentes, trazer essa questão, né, para poder presentear mesmo vocês, considerando esse contexto de novembro, de Black Friday. Falei, então tá, então vamos fazer alguma coisa especial. Vou compartilhar com vocês então lá no grupo. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração. Gratidão à presença de todos vocês. Quem não assistiu aqui, assistir depois da gravação, gratidão também. Nos vemos lá no grupo do WhatsApp e quem interagir mais é quem ganha mais presentes, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.